Olá, eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Vamos lá, hoje eu tô tão feliz com o nosso episódio. Por quê? Porque a pessoa que eu trouxe, hoje a convidada é minha, a Nádia tá conhecendo essa pessoa agora também. Mas eu tô muito feliz porque a gente vai conseguir falar de vários temas e várias experiências que tem muito a ver também com as experiências que eu passei e tem muito a ver com a nossa mesa aqui. Porque a gente vai falar muito de comunicação. E também, Nádia, você vai amar essa pessoa porque ela também é nômade digital. Então, assim, tem tudo a ver contigo. Já tô amando. Você mal podem esperar por tudo que vai rolar por aqui. Então, é claro, já acompanha aí a gente, segue a gente também no Insta, @expresso.com podcast, YouTube, Spotify. Vai lá e não Segue perde lá. nenhum episódio, Deixe né? suas perguntas, deixe suas sugestões pra gente. A gente ama receber mensagem do pessoal, feedbacks, né? É isso Então é aí. muito especial pra gente. Então, vou fazer as honras da casa aqui, vamos fazer a apresentação dessa pessoa, porque o currículo é assim, ó, excepcional. Vamos lá. Ela é especialista em comunicação e resolução de conflitos, mentora, professora, palestrante e mediadora de conflitos, formada em Direito, com mestrado em Coimbra, Portugal. Ela é ex-tenista de alta competição. E, além disso, se dedica ao Instituto Rio Alegro. Depois a gente vai explicar melhor como funciona esse instituto, que é um projeto social que ajuda mais de 200 crianças em Camboriú. E com mais de 12 anos de experiência, ela ajuda a transformar vidas com leveza e resultado. Inclusive, gostamos dessa palavra, resultado. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Alessandra Vick, ao Expresso.com. Seja bem-vinda, Lê. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Um convite que tem um carinho enorme pela Jo e agora também pela Nádia, que a gente já foi conversando aqui um pouquinho antes de começar. Sim. E pra mim é uma alegria falar sobre isso, falar um pouco da trajetória também que a gente tem e percebe que nem sempre é linear. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, você trabalha com comunicação, mas então você é formada em jornalismo ou formada... Não necessariamente, né? A gente pode falar isso hoje. Então, Exato. obrigada pelo convite. Ai, Ale, ó, já que a gente tá falando de comunicação, antes de conhecermos a Ale, eu quero vir com uma pergunta já na lata, assim. Manda que eu gosto. Na tua jornada, na tua trajetória, qual foi o estalo, qual foi a viradinha de chave que tu percebeu, assim, nossa, a comunicação transforma? Isso é boa. Primeiro, eu vou quebrar a sua pergunta só com uma coisa que normalmente eu não acredito em virada de chave pontual. Ou seja, um momento onde, nossa, veio uma luz e a partir dali eu passei a ver de uma forma diferente. Eu acho que tem vários momentos, na verdade, durante a nossa vida que a gente acaba, desperta aqui uma coisa, depois desperta outra e a gente vai conectando isso se realmente estiver atento aos detalhes. Então, eu posso dizer que a comunicação, na verdade, desde pequena, ela teve uma relação muito forte comigo, porque até estava conversando com você um pouco antes, né? Que era de me dar bem com as pessoas, de conversar, de fazer a ponte. Não necessariamente o pensar em ser professora ou pensar em estar no palco falando com outras pessoas, mas no sentido de utilizar a comunicação como uma ponte mesmo. Então, às vezes, amigas não se davam bem e eu fazia a ponte ali. Por isso que veio a minha parte da resolução de conflitos. Então, eu percebi que, peraí, mas se eu me comunicar dessa forma, vai indo. Mas eu não tinha essa consciência lá naquela época. Isso foi uma consciência, um despertar que veio depois. Né? Então, a gente começa a olhar naquela questão do autoconhecimento, olhando um pouco para nossa história, que fica aqui até uma dica para quem está escutando, de fazer essa reflexão da sua linha do tempo. O que eu já fiz? O que eu gostava de fazer? Onde eu me sentia bem? O que as pessoas falavam sobre mim em diferentes fases da vida? E a gente vai conectando os pontos. Então, quando eu era pequena eu não tinha essa noção, mas depois eu fui percebendo que a comunicação, ela cria pontos. Ou barreiras, né, entre as pessoas. Falou tudo e, inclusive, a gente já comentou uma vez disso em outros episódios, né? Porque eu acabo me identificando muito contigo, além de a gente já ter estudado no terceirão juntas, ter se encontrado na faculdade de Direito, ter se formado ali juntas e também ter passado pelo processo ali de transição de carreira e voltada para a comunicação. Faz muito sentido tudo que você falou, porque só hoje, eu olho pra trás e percebo, caramba, a comunicação sempre teve ali de alguma forma. Isso é muito único, assim, tu realmente perceber, não é assim, putz, nossa, agora sou comunicadora. Não, calma, quem sou eu? Exato. Né? Tem que começar por aí.
A comunicação é muito ampla, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda. E eu trabalho não necessariamente com comunicação, mas tem a comunicação. Tipo, eu não trabalho com publicidade em si, mas eu acho que a comunicação, ela tá na vida, bem o que tu falou. Ou a falta dela constrói barreiras, ou a presença dela te traz oportunidades incríveis, né? E tá presente na vida de todo mundo, querendo ou não. Nós temos que saber nos comunicarmos, Ela voltou... que fina! Nossa, meu Deus! Como que é essa palavra em português mesmo? Como? Ai, eu tirei tanto sarro da Emily, agora Mas ela acabou, assim como você, Ale, ela acabou de voltar de fora, só que ela tava nos Estados Unidos. Por isso que dá essa confusão, não, assim, é coisa de gente chique, entendeu? Ai, gente, não, mas é porque foi muito automático. Mas assim, nem lembro onde eu tava, o que eu tava falando. Mas realmente, a comunicação é muito importante, porque como a gente se comporta, como a gente se comunica, não só através das palavras, mas as nossas atitudes, o nosso jeito de se vestir, a nossa postura, né? Acho que tudo comunica. E a gente sempre fala sobre isso aqui no podcast, porque o express.com justamente vem de comunicação. Então, te receber pra falar sobre esse tema, pra gente é incrível. E a gente tá assim, ó, com um monte de perguntas pra te fazer. Estou aqui à disposição. Um monte, né? Mas a primeira coisa, quem é a Ale? Olha, essa é uma boa pergunta. Alessandra Vick. Eu sou uma pessoa que estou sempre ligada a pessoas. Para mim, o propósito de vida tá ligado a tentar fazer a diferença, tocar de alguma forma em outras vidas. E começa por tocando a minha. Porque se eu não consigo esse despertar, eu não consigo despertar o outro. E para mim, isso é muito forte. Então, eu falo muito da essência. A gente estava falando antes daqui. Então, ser você mesmo é desafiador hoje em dia, mas hoje eu me permito mais. Antes, eu bloqueava um pouco esse lado. E hoje eu consigo despertar. Então, eu digo pra vocês que a Alessandra é... Nossa, muito feliz, muito animada, empolgada com tudo. Mesmo sem beber café. Não sei se eu deveria confessar isso, que eu não bebo café aqui, Ela né? é uma traíra. Ela troca o café pelo chá. Tu acredita E nisso? suco natural. Realmente, essa sou eu. Não, Já fica aí mais um ponto. A gente não tem preconceito. A gente tem até amigos que não... A gente tem amigos, que não tomam café. Inclusive Nina, que foi a nossa convidada maravilhosa, que social media, ela também não toma café e ela toma chá. Não, mas a nossa luta aqui no Expresso Então, é assim, converter as pessoas, entendeu? Mas no sim, Expresso Boa é um sorte passo. com isso, tá? Porque eu amo cheiro, mas eu não bebo café, não vejo gosto, não Que vejo graça. engraçado, né? Sabe, a gente já falei isso aqui no podcast, mas eu comecei a tomar café há acho que uns 3 anos pra cá, de repente. Então, assim, pertinho dos meus 30. E foi ladeira abaixo depois, né? Não, eu tomo muito café. Mas, tipo assim, à tarde eu não posso tomar, senão eu não durmo. Mas ela Não, eu digo no vício ali, né? O Aham. ladeira. Mas ela é metódica no café. Tem que ser um café quase frio, da Nádia. É verdade. É diferenciado. Entendeu? É diferenciado. Eu não consigo tomar nada quente. E o café, eu não consigo. Nem no inverno? Não. Amo chá também, mas enfim. Mas a gente te aceita aqui no Expresso. Então muito obrigada por isso. Não vamos te mandar embora por isso. Mas eu tô brincando, mas isso é sério. No passado, eu tinha tanto essa busca por aprovação que eu cuidava muito com o que eu falava. Sério? Que era, nossa, mas e se eu desagradar a tal pessoa? Mas se não... E hoje, não é que eu não me importe com o outro, mas eu me importo mais comigo mesma no sentido de trazer a minha essência. E quando a gente faz isso, a conexão ela é muito mais verdadeira, né? Porque senão, o que faz? Você vai criando barreiras já na relação. Exato. Porque você vai já pisando em ovos, ou vai tentando ser alguém que você não é, e aquilo uma hora cai. Você já cria barreira consigo mesmo. Exatamente. Porque você veste ali uma máscara que não é você. Exatamente. Então, eu posso dizer que eu sou essa pessoa mais transparente. Então, hoje eu sou quem eu sou, independentemente do que vão falar. Eu sou e prezo por todos os dias lembrar disso. E até fica aqui um convite também. Eu gosto muito da filosofia do estoicismo. Que traz, assim, verdades na cara e de uma forma prática. Não é só filosófico e distante. Então, é muito do ser a sua verdade, buscar a sua verdade. E essa sou eu. Isso. De forma resumida, eu acho que é um pouquinho. Mas eu acho que durante o papo eu vou conseguindo puxar outros pontos também. Muito bom. Ó, eu queria tentar puxar um pouquinho dessa tua fase de migração. Primeiro, né? Toda a vida da gente, ela molda a nossa comunicação. Você expande esse lado e dependendo da sua habilidade, você aprimora ou não a sua comunicação. Mas você iniciou a sua jornada profissional no direito. Sim. Como que foi essa migração para a comunicação? Como que você percebeu, calma, não preciso apagar o que eu vivi
e ainda assim partir para um outro lado, né? Que não tanto jurídico, digamos assim. Perfeito. Conta pra gente. Primeiro, eu fui pro direito, mas sabendo que eu não queria o direito tradicional. Desde o início, meu pai é advogado e eu admiro, é uma profissão que super importante na nossa sociedade, mas que eu não me identificava. Cheguei a fazer estágio com uma juíza, também falei, não é por aí. E fui buscando esse despertar. E sempre prestando atenção, tá, mas o que eu gosto? E eu ainda não sabia muito bem o que era, mas eu percebia que eu me sentia, assim, aquele brilho nos olhos quando eu estava com outras pessoas, quando eu tinha essa conexão. Falei, então, vamos ver isso. E foi quando eu me encontrei dentro da mediação de conflitos. A mediação de conflitos me ajudou nesse despertar, que é justamente fazer a ponte entre as pessoas. Ajudar as pessoas a resolverem um conflito através do diálogo. Pra quem não conhece. Isso você fazia no escritório? Como que funcionava esse lado do trabalho? Boa pergunta. Eu só teve o trabalho mesmo como mediadora depois, durante o meu mestrado, que foi o meu mestrado foi nessa linha, e comecei a trabalhar tanto prestando serviços como mediadora para outras empresas, como também fazendo esse trabalho de forma autônoma. Né? Então, eu comecei a despertar e aí eu vi, opa, isso faz sentido para mim. Então, eu já fui me encontrando. Paralelo a isso, eu tive uma oportunidade de ser professora muito cedo. Com 24 anos, eu comecei a dar na faculdade lá no Porto, em Portugal. Justamente... Nossa, que incrível. Muito. Foi um... Mas era tipo TA, assim, Teacher Assistant, ou era professora mesmo? Então, eu era professora, mas em pós-graduação, não na graduação. Isso surgiu, e aí fica também esse ponto, que eu não me sentia pronta, assim, de forma alguma naquela época. Como assim, professora? Eu sou super nova, como que eu... E eu, na verdade, tinha essa crença limitante a idade. E eu falava que eram os outros. Então eu falava, não, porque os outros não vão me respeitar. Porque os outros... Mas na verdade, quem tava duvidando era eu. Só que eu tive uma pessoa fenomenal na minha vida que falou assim, não, você vai. Você tá preparada e você vai ficar mais preparada fazendo. Pode dar nomes? Sim, a Ana Gonçalves, que foi a presidente do Instituto, o ICFML, que eu tive a oportunidade de ser voluntária e depois, ela vendo a minha dedicação, tudo, eu fui aluna e depois passei a ser professora. Então, ela me deu essa oportunidade. Professora lá em Portugal? Lá em Portugal. Que olha a importância das relações, né? Exatamente. E do dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Porque eu comecei como voluntária. Então, assim, não estava sendo remunerada. Fiz um projeto porque queria, porque eu me interessei, me identifiquei pelo ICFML na época, que é justamente o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que atua no Brasil, Portugal e outros países de língua portuguesa. E me deu um despertar e eu falei, vou lá. Não tinha nenhuma intenção, nenhuma. Nossa. Então, às vezes a gente fala, tem que ter tudo muito traçado. Não. Não. Às vezes peraí, isso aqui me desperta. Deixa eu experimentar. Deixa eu ver o que vai dar. Deixa eu ver o que eu posso agregar dentro da minha mochila, que vai ao encontro do que você trouxe. A gente não zera, a gente acumula conhecimento, experiência e pode ir adaptando, mudando a nossa jornada. Então, surgiu ali, através da mediação. E depois, acabou despertando ainda mais, porque eu comecei como professora, gostei muito disso. Gostei demais da oportunidade de aprender e de ensinar. E isso foi me despertando. Aí comecei a dar mais palestras, comecei a ter outras oportunidades e fazer também essas oportunidades, né? Eu acho que isso é importante. Só abrindo um parênteses aqui, a Ale, ela sempre foi aquela pessoa, pelo menos no meu olhar, eu acredito que de muita gente, tá? Tanto na escola, mas eu percebi muito mais isso na faculdade, porque foi quando eu tive mais contato com ela, que inspira. Porque tu olha a postura dela, o jeito dela se comunicar, a dedicação que ela tem, os outros realmente veem como referência ou como exemplo. Tanto é que ela foi mérito estudantil, né? na faculdade. A Jo Sempre falou. foi, assim, sensacional. É uma pessoa que inspirava muito. E também foi a Alê que me falou, quando eu voltei para Balneário, em um dos encontros que a gente fez, porque a Alê também tem um canal no YouTube, a gente conversou sobre comunicação em um convite muito especial que ela fez para mim também. E foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim, né? Jô, você tá pronta, só vai, mete a cara e faz. Você nunca... Muito provavelmente você falou porque você passou por isso. Só que há muito mais tempo, né? Com 24 anos, que foi o empurrão necessário que a tua professora te deu. Foi a Ale que me deu. Calma, você tá pronta, só se joga. Sabe? Então, eu tenho muitas lembranças boas contigo de ensinamento. Eu queria deixar isso muito, muito claro, porque eu acho que é um momento oportuno para isso. E também foi a primeira pessoa, porque eu já falei isso algumas vezes, que falou, assim, num término de relacionamento, que também envolve muito comunicação, quando a gente fala de relacionamento, que falou para mim, tá,
Mas por que tu se permitiu ficar tanto tempo presa nesse relacionamento? Foi a primeira pessoa que me abriu o olho pra falar, calma, o problema não tá no outro, o problema tá em mim. Não, e sabe que a Lê falou agora uma frase que me tocou demais. E a gente já tem várias perguntas no roteiro aqui, mas eu ainda anotei mais 4 perguntas pra te fazer, porque tu foi falando e foi me surgindo vários questionamentos e dúvidas que eu tenho muito interesse de saber da tua parte. Mas tu falou agora uma coisa que eu fiquei bem pensativa, que foi, é muito mais fácil a gente culpar o outro, né? É muito difícil a gente assumir as responsabilidades das nossas atitudes e ver que às vezes não é no outro, são projeções nossas mesmo, né? E aí com isso, eu ia te fazer uma pergunta que foi, até a Jo falou muito de ti antes de a gente chegar aqui. E Perdão. E uma das coisas que ela falou e acabou de falar aqui na mesa foi que tu foi mérito estudantil, que tu é muito dedicada, que tua postura é muito, né, pontual e tudo mais. E aí, eu queria saber como que você lida com as expectativas alheias, porque quando você coloca essa barra lá no alto, tem dias que são os nossos dias maus. Tem dias que a gente não tá aqui, né? E aí, assim, 2 perguntas em uma. Como você lida com a expectativa das pessoas e como você lida com um dia mau? Ou, como você lida com essas expectativas num dia mau? Perfeito. Você trouxe esse ponto que é muito importante. A gente acha, às vezes, né, uma pessoa que Arrasei a gente na pergunta, Não, né? Arrasou. Arrasou. E é importante trazer sobre isso, porque uma vez eu escutei assim, Ali, mas você teve momentos ruins? Eu falei, oi? Então, eu não quero passar essa impressão, de forma alguma. A diferença é que, pra mim, são fases e são momentos ruins, mas aquilo não define a minha vida. E eu não vou duvidar da minha capacidade porque eu tive uma experiência ruim. Pelo contrário, eu vou pegar aquilo que eu vivi e ressignificar. O que eu aprendo com isso? Como que eu posso crescer com aquilo? E aí entra também o feedback. Você até pediu pro pessoal que tá assistindo, mandar pergunta, mandar feedback. O feedback é uma ferramenta muito importante. Você saber o que tá passando pras outras pessoas, mas saber receber esse feedback também, né? Não só, me fala aí, mas se a pessoa falar alguma coisa, você já quer na defensiva no lugar de trazer essa reflexão. Não querer só o feedback positivo, né? Você tem que estar aberto. Exato, saber ali o construtivo. Então, isso que você trouxe, como lidar com um dia ruim? Primeiro, aceitando que a gente tem dias ruins, dias péssimos. Tem dia que não dá vontade de sair da cama, tem dia que, não vou. E aí, a gente tem, normalmente, eu trabalho com 2 frentes quando tá isso. Se eu posso, que hoje eu tenho essa possibilidade, eu tenho flexibilidade na minha agenda, então, diferente de antes, quando eu trabalhava para outras pessoas, aí não, eu tenho que fazer, tinha que cumprir ali, a não ser em casos muito específicos de saúde, alguma coisa, mas senão, ia fazer sem vontade mesmo. Hoje em dia, eu não faço isso. Hoje em dia, não tô dizendo que eu tenho vontade todos os dias, não é isso, mas se é aquele dia ruim mesmo, eu não fico ali só pra dizer o quê? Que eu tô sentada e fingindo produtividade? É contraprodutivo, na verdade. Meu corpo tá pedindo, minha mente tá pedindo, então eu paro, eu pauso. Às vezes eu pauso só por um momento e aquilo já é suficiente pra mim, e às vezes não. Então eu aprendi a respeitar esses meus momentos. Eu sei que quem tá escutando, às vezes, poxa, tá, mas é porque você é empresário, você tem a sua empresa, você pode fazer seu horário. Tá, mas se você não tem, aprende então a pelo menos frear um pouquinho. Aprende a, de repente, fazer alguma coisa que te ajude a repor essa energia, no lugar de continuar batendo ali numa pressão em resultado e calma, né? Então, poxa, dormi mal porque estava cuidando da minha filha, ou não sei o que, no outro dia estava lá trabalhando, ok, mas então pega leve um pouquinho, avisa as pessoas do seu lugar, se comunique. Isso. Estou num dia ruim. E isso eu aprendi a fazer com meu marido, com as pessoas que eu trabalho. Estou num dia ruim. E aí a gente volta também naquela mesma questão de a gente culpar tudo, né? Ah, porque o meu trabalho não me permite tirar um tempo pra mim. Ah, porque eu trabalho até tarde, eu tenho família, quando eu chego em casa. Mas se você coloca na sua agenda o seu tempo, outro aprendizado com a dona Alessandra, que aquilo é a sua prioridade, que a sua saúde também é a sua prioridade, você vai dar um jeito de fazer. Exatamente. Você tem que tratar da mesma forma. Se tivesse uma reunião, não ia fazer? Então, por que quando é o nosso horário de academia, ou o nosso horário de dormir um pouco melhor, ou o nosso horário... A gente... Ah, não, é o meu horário... Não. Se sobrar tempo, eu faço. Tá aí o erro. Porque se eu tô bem comigo mesma, eu sou ainda melhor como profissional. Eu sou ainda melhor como esposa, eu sou ainda melhor como qualquer papel que eu tenha a exercer, né? E é onde a maioria das pessoas acaba pecando, né? Sim. E às vezes nem sabe o que enche essa bateria interna. E vai indo. Tá, mas espera aí, será que é isso que enche essa bateria interna? Será que é isso que vai te fazer bem? Por exemplo, eu preciso de contato com a natureza. Eu preciso pisar na areia, entrar na água, fazer alguma coisa. Se eu fico muito tempo sem, eu já percebo que não tô bem. Desestabiliza. Sabe? Desestabiliza. Às vezes é só parar um pouquinho, olhar pro céu, olhar pra
eu preciso desse tempinho. Então, cada um tem que encontrar também o que faz bem. Autoconhecimento. Total. Voltamos também nesse ponto. Total. É engraçado, eu já aconteceram algumas vezes de eu estar lá trabalhando, eu trabalho remoto também. E aí eu tá lá e às vezes não tá produtiva, não consigo. Eu falo, quer saber? Eu vou tirar esse resto do meu dia de folga. Não vou conseguir ser produtiva hoje. E aí eu fugia pra ir no cinema sozinha. Ou tipo, vou aqui no meio do dia, eu vou pra academia, ou vou dar uma volta na praia. E aí eu voltava extremamente recarregada no outro dia. Eu ficava o dia inteiro lá produzindo. Eu acho que é legal, lógico, é o que tu falou. Eu tenho essa flexibilidade de poder fazer isso. E tem gente que não tem. Eu trabalho sozinha praticamente. Então eu não preciso avisar ninguém, hoje, né? Mas quando eu trabalhava no escritório e eu tinha isso, eu acabava ficando mais quietinha, e aí o pessoal já percebia e tal. O que era raro, porque é o que a gente tava falando antes. Eu sou muito extrovertida, então é muito claro quando eu não tô num dia bom, assim. Mas entender e respeitar isso, né? E as pessoas que estarem na tua volta também entenderem que tu tá naquele momento, né? Exato. E aí, é claro, né? Tem toda aquela questão de entender isso é bom pra todos. Mas pra quem trabalha com comunicação, pra quem tem que tá no digital, nem sempre vai ser um dia bom e você vai estar sorridente e conseguindo se comunicar da melhor forma possível por causa desses momentos ruins. Então, você precisa realmente se respeitar. Você Com precisa certeza. entender. Desacelera um pouquinho, calma aí, daqui a pouco eu volto. E nada como ficar sozinho um pouco, né? Exato. E as pessoas percebem isso. E o que às vezes, o maior problema? Fingir que não tá acontecendo nada. Aí tem um negócio. Isso também foi um aprendizado que eu tive. Um elefante branco em cima da mesa e ninguém fala da porcaria do elefante, entendeu? Então todo mundo finge que tá tudo normal e que tá tudo certo e ninguém fala pra saber o que tá acontecendo. Tem que falar. E não só quem trabalha com a comunicação, todo mundo. Isso é um ponto importante. A comunicação, alguns falam, mas eu não quero melhorar a comunicação porque eu não sou palestrante, não quero ser professor. Tá, mas você não se comunica no trabalho? Você não tem que alcançar alguns resultados? Você não tem um trabalho em equipe? Então você precisa se comunicar. Todo mundo. Todo E mundo. nem isso. Mesmo se você é dona de casa, você precisa se comunicar no seu relacionamento com os seus filhos. Como é que você vai ter uma boa criação se você não consegue expor da forma adequada aquilo que você Exatamente. precisa? Fica frustrado. Não vou falar porque se eu falar piora. Por que piora? Porque não sabe falar. Não sabe o momento certo pra falar também. Lembrando que não é só falar, né? E é como falar também. E saber escutar. Exatamente. Ó, já que a gente tocou no assunto também de remoto, trabalho remoto e tudo mais. Comunicação, quando a gente pensa, né, na questão da comunicação, o trabalho ou na sua área. Afinal, comunicação, sua língua, enfim. Como é que você conseguiu transportar isso, levar a sua área de atuação, comunicação, para uma vida nômade? Isso para mim é uma coisa muito, muito interessante, assim. Como é que você conseguiu levar e, enfim, se virar pelo mundo? Perfeito. Acho que eu até faço o primeiro respondendo uma parte da pergunta da Nádia, que eu não respondi antes, sobre a expectativa dos outros. Boa. E aí vai responder a sua e eu engato. Por quê? Primeiro eu tenho que alinhar as minhas expectativas. E a partir disso eu vou conseguir me posicionar. No momento em que eu coloquei na minha cabeça, defini que teria esse momento de nômade, eu comecei a selecionar quem eu escolhia como cliente, empresa que eu atendia. Por quê? Porque se a pessoa queria somente presencial, não ia dar naquele momento. E eu ia me posicionar. Só que o que acontece se a gente não tem essa clareza? Eu acho que não é o momento, né? Então eu vou aceitar aqui e vou mudar o que eu tinha como planejamento, porque apareceu isso. Não, é o contrário. Nós que precisamos colocar esses limites e direcionar. Então, algumas pessoas ficaram frustradas, algumas pessoas não quiseram. Não, mas eu não vou mudar a minha rota por causa disso, entende? Então, esse foi um ponto que vai ao encontro do que você tinha falado de expectativas e tudo. Mas, como que eu fui para online? Eu comecei a focar, na verdade, desde 2017, antes da pandemia, eu trabalhei muito online. Então, eu trabalhei nessa instituição, no ICFML, era braço direito da Ana Gonçalves e tive a oportunidade de trabalhar com diferentes fusos, pessoas pelo mundo, o que me ajudou demais a já me sentir confortável no online. Aí veio a pandemia e mostrou para todo mundo que o online era possível. Então foi um empurrão, ajudou muito. Depois foi uma questão de alinhamento. E eu acho que assim, seja online, seja presencial, a gente precisa de conexão com as pessoas. Então, quando a gente se conecta de verdade, flui melhor. Então, como que eu vou dar uma mentoria se eu não tenho conexão com aquela pessoa? Então, antes tem todo um diagnóstico, tem toda uma triagem para saber se aquilo faz sentido. Então,
fluiu muito bem por causa dessa comunicação prévia, desse alinhamento. Exatamente. E depois o online permite. Hoje eu tenho pessoas nos Estados Unidos, na Europa, Brasil, na Ásia. Por quê? Por causa disso. O online permite isso. E você atende especificamente empresários ou empresas? Não apenas. Também. Mas também líderes que querem desenvolver essas habilidades. Ou, às vezes, as pessoas que querem trabalhar questões pessoais também. Porque, como a gente disse, comunicação, ela não é só profissional. Né? Então, eu primeiro faço esse diagnóstico para identificar. Por isso que até, às vezes, é difícil falar, porque ele engloba a vida como um todo. Às vezes as pessoas falam assim, o João, meu marido, ele falou esses dias alguém perguntou, como é que tá a Alho no trabalho dela? Ela tá lá transformando vidas. Eu falei, cara, que forte isso! Que peso. Tá fazendo a vida das pessoas serem melhores. Daí eu falei, caraca, eu fiquei muito feliz, porque no fundo é isso. É por isso que ele virou teu marido. Husband material. Não, mas isso é muito forte. Mas na verdade é isso. A comunicação, ela é a ponte que a gente estava falando antes, para as pessoas conseguirem ser felizes. Nossa, isso faz tanto sentido, porque cada vez que eu estou mais aprofundada nessa área também, eu percebo isso. Gente, beleza, sou comunicadora, trabalho com isso, uso a comunicação como uma ferramenta muito útil no meu trabalho, né? Na minha remuneração, todo mundo precisa pagar as contas. Mas a comunicação, ela muda tudo. Muda. A partir do momento que você entende o quanto você minimiza conflitos com uma boa comunicação, tudo melhora na sua vida. Relacionamento, trabalho, enxergar ali a dor do outro e perceber que, calma, você não tá certa, em alguns momentos o outro tá certo, e baixar a bola, entender, absorver. Nossa, muda completamente. É libertador. É. Libertador. Porque a gente para de ficar buscando aprovação, julgamento, se preocupando com essas aprovações externas e passa a se sentir bem no próprio corpo. Porque quando eu me sinto bem, não é a opinião dos outros que vai colocar em causa. Eu não vou duvidar da minha capacidade porque alguém não gostou. Acontece, ninguém agrada todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Enquanto a gente tá falando aqui, tenho certeza que alguém se conectou mais com a Nádia, alguém mais com você, alguém talvez comigo, alguém que não gostou e não vai assistir mais, as pessoas que vão gostar e vão querer ficar aqui querendo mais conteúdo assim. Então, tá tudo bem. Né? Não é essa ideia de querer agradar todo mundo. É trazer a sua essência, que aí a conexão é verdadeira. Não vai ser com todos, mas as que conectarem vai ser muito forte. Perfeita, perfeita. Minha pergunta muitas pessoas acabam me questionando, né? Ai, Nádia, como é que eu faço pra ir pra fora e trabalhar remoto e tudo mais? E aí a gente já entendeu aqui que tu fez a tua carteira, que tá aqui e tu trabalha remotamente. Então, tu não trabalha pra uma empresa de fora, nada assim. E aí eu queria saber como que funciona pra ti essa questão de estar longe do Brasil, estar longe da tua família. Porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam na saudade. Mas na prática, pessoas que ficaram muito tempo fora, ou pessoas que já estão aí na nossa idade, tem outras coisas que começam a pesar, não é só a saudade. O apoio para a família, os pais que estão envelhecendo, a família que precisa de ti, os irmãos que às vezes acabam assumindo um papel que tu não consegue assumir porque tu tá longe. E como é que tu lida com isso, assim? Quais são esses desafios, assim, como lidar com eles? Perfeito. A saudade é forte, tem dias que pega mais, principalmente em momentos específicos onde você não pode estar presente. Então, não tem como, a gente não consegue ainda estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Mas eu digo pra vocês que eu me tornei muito mais próxima da minha família depois que eu fui morar fora. Porque eu passei a valorizar os momentos que a gente estava junto. E a gente fez coisas e continua fazendo para estar próximo, ainda que tenha uma distância física. Então, hoje a internet está aí. A gente consegue se fazer presente, consegue dar suporte, consegue ter uma conexão forte, ainda que esteja longe. E um outro ponto a gente também busca eles irem, a gente vir. Então, isso faz parte da prioridade nossa. A gente poderia não voltar por muito tempo, por exemplo, a gente sabe que eles também conseguem ir pontualmente, isso também ajuda. Ale, uma pergunta. Vocês moram aonde hoje? Crise de identidade. Ou não tem? Tipo, Não tem. Não Hoje tem. a gente não tem. Vocês ficam pulando, migrando de país para país e tudo mais. 1 em 1 mês. Mas vocês tentam sempre voltar pro Brasil, com qual frequência? A gente nunca ficou mais de 1 ano sem vir. Às vezes mais, menos tempo, uma frequência maior. E vocês organizam essas... Não é viagem, né? Seria tipo essas moradias. Sim. Vocês organizam com antecipação
E como que vocês lidam com as coisas que saem fora do controle? Porque muita coisa sai fora do controle. Com Eu certeza. sei. Tipo, a gente tava falando sobre isso agora. Eu fui ficar 3 semanas nos Estados Unidos e fiquei 2 meses. Ano retrasado, eu fui ficar 6 meses fazendo mochilão e trabalhando remotamente como nômade, Europa e Ásia. E eu fiz Europa e Ásia em 2 meses, que era pra ser 6. Então, tipo assim, tudo... Acabam que acontecem coisas que fogem do nosso controle. Como é que é, assim? Vocês se dividem pra organizar e tu consegue trabalhar? Como é que funciona confuso na prática? O fuso é o mais desafiador, porque, pelo menos para trabalhar ao vivo ali. Então, eu vou atender uma mentoria ao vivo, eu vou dar um acompanhamento empresarial com a equipe ali. Então, eu preciso ter esses horários. Então, eu limito minha agenda para aqueles horários que sejam viáveis de acordo com o fuso dos Estados Unidos, ou com o fuso do Brasil, ou com o fuso da Europa, daí depende de quem eu tô atendendo. Mas eu primeiro limito o meu horário. Então, eu olho para minha agenda e falo, eu sou produtiva em qual horário? Porque eu não vou ficar atendendo de madrugada só para dizer que eu tô atendendo e faço um trabalho horrível. Não, é esse horário. E aí eu coloco. Dentro disso, eu vejo qual é o melhor para aquela pessoa e ela também vê. E a gente alinha. Então, eu falo que disciplina da liberdade. Eu trabalho muito com questão de organização. Mas não uma organização para você ficar engessado. Não, é uma organização para você estar livre. Porque hoje eu trabalho menos do que eu trabalhei. Estou melhor financeiramente e tenho liberdade. Eu estou viajando, eu estou fazendo as coisas. Então, vai por mim. Se organizem que vocês vão ter mais tempo. Então, essa ideia de, eu não tenho tempo. Não, então primeiro se organize que você vai ver que tem mais tempo. Todo mundo tem 24 horas. A questão é, qual é a minha prioridade? Como que eu me organizo? Então, para as viagens não é diferente. A gente se organiza. Então, a gente tem um planejamento, tem um roteiro. Então, por exemplo, agora, spoilers aqui, a gente vai passar um stopover no Catar, daí vai ficar 1 mês e 20 dias na Tailândia, porque inicialmente era 1 mês, mas a gente gostou tanto que já colocou 20 dias a mais, então já foi ali um ajuste na rota. Depois a gente vai pro Vietnã e depois vocês acompanham nas redes para saber. Ano passado, quais foram os países? Olha, foram 16 países, na verdade, só que 14 que a gente morou e 2 que a gente foi só visitar. Então, foi Portugal, Espanha, França, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Estônia, Polônia, Ai, tô doida pra fazer esse combinho ali do Bélgica, canto. Holanda. Acho que foi isso. Daí a gente visitou Finlândia e Alemanha. Nossa. Acho que, não contei aqui, mas eu acho que foi isso. E aí agora, então, o foco é mais ali pra Ásia. Agora é Ásia e Oceania. Então, Qual a gente que vai mais pro te outro marcou? lado. Difícil essa. Um dos que mais surpreendeu foi a Sérvia e Montenegro. É mesmo? Pelo quê? Porque entregou bastante coisa que a gente não esperava, mesmo pesquisando sobre o lugar antes, porque as pessoas foram absurdamente acolhedoras, mesmo sem falar língua, às vezes. Então, às vezes, a gente gosta muito de ir naquela feirinha, comprar as coisas, saber o que é típico do lugar. Eles não falavam, mas era um sorriso, era uma forma de se comunicar, sem falar. Aham. E criou uma conexão muito, muito intensa. E fora as belezas naturais, assim. Muito bom. O real. Muito Eu tô bom. doida pra fazer esse combinho ali, daquele cantinho, Sim. que é Sérvia, Bósnia. É incrível. Agora, uma pergunta um pouquinho mais profunda nessa vida nômade. Uhum. O que te move a levar uma vida nômade digital? No momento, liberdade, experiências e poder viver essa aventura com meu marido que topou e tá curtindo demais. Então tá sendo uma fase muito nossa, assim, esse último ano parece que foram 10 anos. Foi muito intenso, assim, de experiência, cultura, história, de repensar, ressignificar muitas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi um motorista de Uber, que ele lutou na guerra da Croácia. Uau. E ele falou assim, eu não entendo meu filho. Porque hoje ele tá trabalhando 12, 14 horas por dia para juntar, pra quê? E aí eu fiquei assim, realmente, não criticando, cada um faz as suas escolhas. Mas ele passou por uma situação que fez ele ressignificar e ele falou, eu tô aqui. Mas daqui a pouco eu paro, fico lá com a minha neta, fico lá com a natureza e para mim isso é a liberdade. Então para ele fazia sentido. Se tornou Uber justamente pela liberdade Pela de tempo. liberdade. É. Então ele, conheço pessoas, então aquilo pra mim fazia sentido. E ele não entendia o filho que não via tanto a família, porque estava muito focado no trabalho. Mas cada um. O que eu tô trazendo aqui de reflexão é, você está fazendo escolhas por você ou pelos outros? Perfeito. Porque tudo é custo de vida, é tempo de vida. Então, tá valendo a pena? Falando de custo financeiro, de tempo, de dedicação. Então, Sim. pra quê? Cada um tem que entender. E a gente hoje, a liberdade é muito forte. E isso tá
sendo assim até difícil de descrever o que está sendo essa vivência. Desde o começo, né, a gente vem falando tanto no teu profissional, quanto para ter uma vida nômade e ainda assim estar deslanchando na carreira. A gente fala muito de organização e disciplina. Organização e disciplina para chegar no resultado. E eu já via muito disso. Quando eu falei aqui no começo que a Ale era uma pessoa que inspirava, é porque ela sempre passou muito isso também. É uma pessoa muito dedicada, sabe? Que vai lá e faz e acontece. Aí hoje, antes de vir pro podcast, eu tinha preparado o roteirinho, né? Feito ali a tua apresentação. E aí eu liguei um pouco os pontos. Como você acredita que ter passado pela experiência do tênis tenha te moldado para a vida nesse sentido de organização, de disciplina, de alcançar suas metas e fazer e acontecer? 100%. 100%. Eu tenho consciência disso que na época eu não tinha. Eu joguei tênis dos 5 aos 15 anos. Então, foram 10 anos dedicados ao tênis. E dedicados mesmo, assim. Disciplina, treino. Eu, com 10 anos, viajei sozinha, sem meu professor, sem minha família, com a equipe. Mas eu não conhecia ninguém, representando Santa Catarina. E tinha que cuidar do meu dinheiro, tinha que cuidar dos horários dos treinos, tinha que fazer tudo. E eu fiz. Por quê? Porque o tênis, não só o tênis, o esporte como um todo, ele ensina muito. Muito. Então, são aprendizados que depois eu consegui trazer para minha formação. E aí é onde entra. A gente tem que olhar para nossa história e ver o que a gente aprendeu com o que a gente viveu. Não é porque eu não fui tenista profissional que eu joguei 10 anos fora. Não. Muito do que eu sou hoje vem dessa época. Claro. Então, foco, disciplina, saber perder, saber errar, saber aprender com as coisas e saber que tem que treinar e construir por muito tempo para você colher resultado. Exatamente. Acho que hoje as pessoas querem tudo para ontem, né? Imediatismo, né? Exato. Você tem que construir. Isso vale para relacionamento, isso vale para carreira, isso vale para tudo. Se você não construir, você não vai colher. Ou vai ser coisa rasa e qualquer sopro derruba. Exato. É isso. É isso. E aí, hoje, falando disso, assim, lembrando e fazendo o roteiro, eu comecei a ligar esses pontos. E também tem a ver com o que a gente estava conversando, eu acho que foi no casamento. A gente tocou num ponto. Pô, eu não vou lembrar agora exatamente o ponto, mas que tem essa ligação de tudo que tu viveu lá, o esporte, toda a disciplina que ela trouxe, né? Que toda essa etapa trouxe pra ti nos dias de hoje. E aí eu penso, por exemplo, experiência pessoal, né? Eu não tive tanto essa parte de esporte, de competitividade. Lembrei o ponto que você falou no casamento que a gente foi recentemente. Que você tinha comentado sobre a questão de as pessoas se despertarem, às vezes, tardiamente. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo durante a faculdade. Eu fiz a faculdade, tinha que fazer, trabalhava, mas não me dedicava 100%, até porque eu estava meio perdida, não sabia para onde exatamente eu queria ir. E eu vi uma dedicação já muito, muito forte desde o começo da faculdade de Direito. E eu acredito que muito por conta dessa bagagem do esporte também. Sim. Isso vai ao encontro, às vezes a gente, mas é que eu não sei muito bem, mas faça bem aquilo que você está fazendo que vai trazer retorno. Então, ali, eu não sabia. Eu sabia que eu não queria o direito tradicional, mas eu não sabia ainda para onde queria ir. Mas eu falei, cara, tô aqui, é para dar o meu melhor e vou dar o meu melhor. E aqui entra um ponto, Jô, não para se criticar quando a gente está vivendo uma fase ruim, que isso é normal. Nossa, a minha transição não foi linda. Nossa, eu chorei muito. Eu duvidei muito para onde eu ia. E a questão, fiz mentoria, tive acompanhamento, porque eu sei que isso é importante. E eu acho que foi esse meu despertar para eu virar mentora também e começar a ajudar outras pessoas. Porque para mim foi fundamental ter alguém que pegava na minha mão e ajudava a direcionar. A tomada de decisão é de cada um. Mas ter alguém para acreditar em você, para mostrar o caminho, para mostrar, olha, eu já fiz isso daqui, funcionou. Já fiz isso com tais pessoas, funcionou dessa maneira. Facilitando e acelerando um pouco, potencializando os resultados, faz toda a diferença. Tu teve um mentor na transição. Isso é um corte total. Muito. Arrasou. Mas tu teve essa mentoria na transição. Tive uma mentoria de carreira, que foi justamente para fazer esse ponto. Então, esse despertar, ele é, tendo pessoas ao seu lado, faz toda a diferença. Você pode fazer sozinho? Pode, mas você vai bater muito mais a cabeça, vai demorar muito mais. Eu até ia falar sobre isso, assim, né? Eu acho que tem aquele limbo que as pessoas, às vezes, se encontram no meio e deixa as pessoas estagnadas, que é,
tu tem que ter coragem pra dar cara pra bater, vai lá, faz, enfim. Ok. Só que daí a gente tem um outro lado, que muitas pessoas acabam assumindo responsabilidades e fazendo coisas que elas não têm conhecimento. E aí a gente tem que ter humildade pra procurar ajuda. Para procurar mais conhecimento, para buscar ajuda profissional, né? E isso para tudo na vida. Inclusive para as áreas profissionais. Às vezes, quando a gente se sente meio perdido, para onde eu vou? Quantas pessoas que estão aí, pessoas boas mesmo no mercado, que podem te dar essa direção, né? Pegar na tua mão e te levar. Então, muito legal isso que tu falou, porque tu teve humildade de falar assim, pera, sozinha eu não vou conseguir, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de alguém que seja profissional, que trabalhe com isso. Igual psicólogo, igual terapia. Tipo, as pessoas, eu não vou resolver sozinha. E às vezes a sua amiga não, às vezes não, sempre, né? Sua amiga vai te escutar, mas ela não vai ter esse conhecimento profissional pra te orientar. Então, você tem que buscar ajuda. Um olhar sem emoção, né? Pra saber te guiar. Porque amigo, família, sempre vai ter uma opinião pessoal. Claro. Então, muito importante essa tua fala, Ale. Mas aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já falou, né, que seu processo foi muito dolorido, assim, de chorar e tudo mais. E aí, uma das minhas primeiras perguntas que eu anotei foi... você nunca se sentiu culpada de não exercer a tua formação, tipo, de fato, igual tu falou, eu trabalhei com juíza. Então, tu já sentiu essa culpa, esse peso de não seguir exatamente o que foi o teu plano original? Bom, tu falou que já chorou e tudo mais, então eu imagino que sim, mas que hoje, nossa, tu com certeza viu que foi necessário esse processo. Mas como que foi isso pra ti? Foi, no início, sim, essa questão do, poxa, mas 5 anos, 5 anos, depois vou jogar isso pro alto, não vou atuar no que é esperado de quem se forma em direito, né? Então, e normalmente é o quê? Bem limitado ainda, né? Normalmente é advogado, juiz, promotor, ou concurso, talvez qualquer tipo de concurso, às vezes a pessoa simplesmente quer entrar num concurso. E no olhar do outro, o patamar tá lá em cima, né? Né? Juiz, exato, advogado. Fica... você vai abrir mão disso? Mas você tem potencial. Porque aí entra aquela questão que vocês trouxeram antes, né? Poxa, eu ganho mérito, as pessoas têm uma expectativa sobre mim. Aí você vai largar isso? Pra quê? Pra algo incerto? E realmente, isso pesou. Claro que pesou, não vou dizer que não. Mas, pra mim sempre foi muito claro que a vida, ela vale muito. Eu perdi uma prima com 13 anos. Uma prima bem próxima. E aquilo me despertou, foi uma das chaves viradas, no sentido de, depois disso, perdi outras pessoas próximas, pessoas passando por dificuldade muito fortes, recentemente perdi outra. Então, você começa a ressignificar mas pra que a gente tá aqui? O que eu tô fazendo com o meu tempo? Será que isso é realmente o que me faz feliz, o que me faz bem? E eu sempre fui muito feliz, eu sempre fui muito alegre. Isso não quer dizer que eu não tenho os meus momentos difíceis e de sofrimento, não é isso. Inclusive, essa da transição foi muito intensa pra mim. Foi um dos momentos... Tive 2 muito difíceis. Quando eu parei de jogar tênis pra me dedicar à carreira, foi uma decisão muito difícil. E a segunda foi a transição de carreira. Muito difícil também. Porque vem essa carga. Por mais que a gente tenha consciência, vem essa carga. Só que carrega uma carga tanto sua quanto dos outros. Sim, expectativa de pais, de família, da sociedade, enfim, não sei o quê. Então, isso pesa. Mas essa questão de ter vivenciado essas perdas me trouxeram um outro olhar. De eu quero ser feliz independentemente do que eu tô fazendo. E se essas pessoas que me amam, ou que dizem que me amam, não ficarem felizes comigo, independentemente de onde eu tô, de questão profissional, é porque então aquilo não era verdadeiro ou não... Então, eu comecei a mudar um pouco esse olhar do o que me faz feliz. Eu sabia que ali não tava, experimentei, fiz. E aqui também fica uma questão. Vai lá e experimenta. Não fica só idealizando. Porque, nossa, o que eu conheci de gente que se idealizava como juiz, como advogado, como promotor, não sei o quê, chegou lá e não era nada daquilo. Tá, mas daí você vai ficar idealizando, estudando, fazendo não sei o quê, pra chegar lá. E daí não era? Então, vai lá e já faz, já experimenta. Mas eu não consigo agora. Então, vai só... pelo menos acompanhar o que essa pessoa faz, conversa com pessoas que atuam nessa área, vai ter essa bagagem de alguma forma. E hoje o online também tem muita informação para isso, né? Claro. Então veio muito forte isso. Só que essa questão de perda me fez ressignificar eu tô feliz com isso? E a gente cria muita complexidade na nossa vida no lugar de simplificar. Né? Muito. Então, o que me fazia feliz? Eu ainda não sabia muito bem o que, mas eu sabia que aquilo não fazia. Então eu falei, eu não vou continuar com algo que eu não me sinto mais bem e feliz fazendo. Exatamente. Mas isso exige muita, muita coragem de
fazer apesar do sofrimento, apesar do julgamento, apesar do... Lidar com a crítica e lidar também... tu deve se identificar um pouco comigo nesse ponto. De que uma decisão dessa, de transição de carreira, principalmente depois que você já se forma, porque você tá com 24, 25 anos, enfim... Claro que a gente tem que buscar onde a gente fica feliz, onde a gente realmente é o que a gente é. Mas é um processo. E nem todo mundo tem as melhores condições. Muita gente fica ali num trabalho porque não consegue visualizar forma de sair dali. Mas sim, se você abrir o seu olhar, se estruturar e, enfim, planejar o seu processo de transição, você consegue ter uma vida muito mais satisfatória. Consegue. Né? E a gente às vezes fica muito assim, tá, mas você pode. Você teve ajuda, você isso e aquilo. Quando, na verdade, calma, não é por aí. Né? A gente consegue se estruturar para moldar a nossa vida e caminhar para onde a gente quer chegar. E aí, como eu tive uma experiência muito parecida, eu sempre digo que quando a gente realmente está no lugar certo, quando a gente está atuando onde é nosso, é transformador, assim, vem uma leveza muito grande. Eu me sentia vestindo uma personagem que não era eu quando eu estava no direito. Isso é muito claro para mim. E quando eu fui para a área realmente da comunicação, quem eu sou. Despertei. Ligando os pontos, como a gente já conversou, de tudo que acontece na nossa vida, a gente começa a enxergar isso, né? E tem uma frase que eu sempre falo, que faz muito sentido para mim, que é nada como a liberdade de ser quem a gente é. Ou começar a se descobrir, né? Quem a gente é, porque a gente fica muito tempo na inércia. E é um processo também. Não tem assim, já sei quem sou e estou no lugar que eu vou ficar. Não. A gente vai mudando. Então, por exemplo, agora a gente está numa fase nômade, mas a gente já sabe que, finalizando esse 1 ano nômade, nós não queremos seguir nômade para sempre. Que poderia, tem muita gente que segue. Mas a gente quer um lugar para voltar a criar raízes. Vamos decidir onde ainda, para ter filhos e tal. E tá tudo bem. Tem gente tendo filho nômade? Tem. Mas a gente escolheu isso. Então, é outra fase que inicia, outras prioridades. Então, acho que, para isso, é eterna essa busca por autoconhecimento, por se cuidar, por se perceber e não ficar indo no piloto automático. Novos planos e projetos que surgem no meio do caminho, né? Exato. Que era o que estavas falando antes. E eu me identifiquei muito, porque eu tenho isso também. Surgem novos projetos e tudo mais. E eu acho isso bem legal, assim, a gente se dá a chance de viver aquilo e ver, será que é isso que eu quero fazer, né? E testar, e provar, e viver aquilo. Mas a minha pergunta é, qual é o teu principal foco profissional? Tipo, qual que é o teu objetivo daqui pra frente na tua área profissional? Coisas talvez que tu ainda não fez, quer fazer? Ou alguma coisa que tu pode dar spoiler pra gente? Tem um grande spoiler, que eu estava justamente em reunião com a minha equipe antes de vir pra cá. A gente está preparando um curso focado na felicidade. Que maravilha. Que legal. Porque eu comecei a perceber que dentro da minha atuação, seja com empresa, seja com as mentorias, seja em palestras, tudo, tem muito essa busca, né? Eu quero ser feliz, eu quero estar bem, eu quero me sentir bem enquanto eu tô aqui, mas as pessoas não sabem muito bem nem o que fazer. Então, vai ser um curso para ajudar a direcionar nos diferentes pilares, profissional, familiar, amoroso, trazendo a bagagem, vou linkar com a comunicação, vou linkar com a produtividade, gestão do tempo, mas vai ser algo diferente para ajudar as pessoas a terem esse despertar. Muito e bom. isso vai ao encontro do que a Jo trouxe antes, né? Mas realmente, eu tenho noção que eu tive apoio familiar, que muitas pessoas não têm. Eu tenho noção disso, mas eu também já ajudei várias pessoas que não tinham. Já fui a ponte de algumas pessoas que não tinham essa realidade, mas elas tinham muita vontade de alcançar esse lugar. E conseguiram. O meu pai é um deles. O meu pai não teve esse apoio. E ele chegou onde ele queria, dizendo muito não e construindo dele. E pessoas que eu atendi também, que não tinham possibilidade, mas elas queriam muito. Então, claro, talvez a pessoa vai precisar de mais tempo para fazer essa transição. Porque ela não tem esse suporte, mas ela vai conseguir fazer. Agora eu pergunto, será que não vale a pena? Já que você sabe que aonde você está hoje não está se sentindo bem, o que você vai perder? É essa a pergunta que eu faço. Exatamente. A gente estava gravando um episódio antes desse aqui e a gente até comentou sobre isso. Às vezes, um pequeno ato de coragem só, de arriscar, de falar sim para algo, muda completamente o resultado.
Muda completamente ali as oportunidades que se abrem pra você. Sim. E começa a abrir, como você trouxe antes, aonde a gente tá trazendo a nossa essência, parece que tudo começa a fazer sentido. Mas não é que tudo começa a fazer sentido. A gente tá preparado para aquilo e tá fazendo acontecer. E tá conectando os pontos que se a gente tivesse distraído fazendo outras coisas, não ia estar atento. Agora eu tenho uma pergunta que a gente já falou sobre isso no backstage, mas eu preciso trazer de volta, que eu achei incrível, que foi um elogio que a gente geralmente faz pras pessoas que a gente admira, né? Nossa, você nasceu pronta! E aí a Jo falou isso. Nossa, mas é um dom, né? Realmente. Nossa, você nasceu pronta. E daí eu até brinquei, assim, né? Pô, nasceu pronta, tu não tá validando todo o estudo dela de anos. Mas é que eu e tudo conheço mais. ela há tanto tempo, ela sempre foi tão maravilhosa, gente. Mas, obviamente, ela melhorou muito, né? Você pensa assim, não, a pessoa nasceu assim, né? E lógico que é um elogio, mas a gente sabe que tem muito estudo ali por trás, tem muito esforço, né? Uma caminhada longa. E que nem sempre é de flores e unicórnios e tudo mais. Então, nem sei qual era a pergunta que eu fiz. Posso fazer uma, então? Pode. Mas eu achei super legal isso, de falar que não, tu não nasceu pronta, né? Sim. Teve muito estudo aí por trás. E a Jo Boa. sempre fala da comunicação, que não é dom. Você tem que praticar, você tem que aprender. É questão de Habilidade. habilidade. Que você Mas- pode desenvolver. Antes de você fazer a pergunta, já só pegando seu gancho, Nádia, não é dom. Ou seja, a gente tem aptidões, né? A gente pode ter mais facilidade com uma coisa ou outra. Mas repara, eu tenho uma amiga que ela desenha muito, desde pequena. Mas vai reparar o que ela fazia no tempo vago. Ela estava desenhando. Ela estava treinando, ela estava fazendo. Então, era algo que ela gostava, tinha aptidão. Mas ela foi desenvolvendo, fazendo, treinando. Então, isso é um ponto. Pode ser que, desde pequena, eu me comunicasse de uma forma boa, ou tivesse um despertar para isso, pode ser. Mas foi muito treino, muito estudo, muita prática, muita batendo a cara na parede, coisa para alcançar isso. Então, fica esse convite para quem está nos escutando, né? De desenvolver essas habilidades. Você não precisa simplesmente pensar, eu não tenho dom, eu não sirvo para isso, ou sempre foi assim, é uma coisa que eu escuto bastante. Sempre foi assim, não vai mudar. Tá, mas o que você tá fazendo pra mudar? Qual é a tua responsabilidade dentro desse contexto? Claro que os outros impactam, mas o que eu faço também impacta. Quantos nãos você tá dando pra se manter na mesma zona de conforto? Exatamente. Porque daí, às vezes é só gravar uns stories e você ficar recusando. Mas, isso aí, fazer isso pode te abrir oportunidades. Você pode ser visto por alguém que você nem imagina e abrir portas. Exatamente. É igual o exemplo que eu dei, né? Quando a Jo falou isso, eu falei, tem uma amiga minha que ela tem um corpão, assim, né? Super definida e tudo mais. E as pessoas falam, nossa, tua genética é muito boa. E não, ela trabalha muito pra isso. Ela come certinho, ela se organiza, faz as marmitinhas, vai pra academia, se exercita. Então, é questão de você realmente tornar aquilo um hábito, Ninguém colocar vê na a tua dieta. vida. Fazer as escolhas, né? fazer Na as escolhas direção certas. daquilo que você deseja. E a Trazer- gente sabe o que fazer pra chegar nos resultados, né? Da nossa vida. Tipo, eu quero desenhar melhor, então eu vou fazer um curso, eu vou desenhar, vou arriscar, vou pegar um papel, uma caneta, sei lá, né? Eu quero ter um corpo mais definido, eu preciso me restringir de alguns alimentos, né? E diminuir muito, e buscar ajuda profissional, Exato. me exercitar e tudo mais. Eu quero falar em público, o que eu posso fazer, né, pra isso? E aí, essa pergunta... Era a pergunta. Eu Estamos conectadas. Sintonia. A sintonia de milhões. Foi uma curiosidade, assim, que bateu e eu queria saber de ti. Qual foi o primeiro momento que você lembra, assim, na tua vida que você teve que enfrentar um público? E como foi pra você essa experiência? Olha, boa pergunta. Tô tentando ver qual foi o primeiro. Ou a primeira situação, assim, que você lembra? Porque a primeira vez sempre dá aquele frio na barriga, né? Eu vou confessar que não foi a primeira, mas foi a mais forte, porque veio de novo na cabeça essa que foi a minha primeira aula. Quando eu fui dar a primeira aula lá. Então, eu com 24 anos, fui dar a cara, né? Fui Em Portugal. em Portugal. Então, assim, pensa. Mais nova do que as pessoas que era aquela crença que eu tinha em outra cultura. Por mais que meu pai seja português, é outra cultura. Eu sou brasileira, então é diferente. Teve várias questões. E a primeira vez, nossa, eu entrei... Queria engatar tudo para ninguém fazer pergunta. Imagina! E se fizerem uma pergunta que eu não sei responder? E se... Então eu suava e engatei ali... Sabe? Uma atrás da outra e foi... E eu lembro que eu terminei... Eu quase que desmaiei, assim, de tão exausta que eu fiquei depois daquela primeira aula. Aí a segunda aula já não foi tão ruim.
Aí a terceira aula já não foi É a tanto. melhor forma de aprender quando a gente dá a cara pra bater, né? isso. É igual Isso. eu falo muito do inglês. Porque Não tem como. eu fui lá pra fora e era mímica, e era isso, e eu ia treinando, eu ia, sabe, vou dar a cara pra bater, eu vou errar, eu sei que vou errar, não é minha primeira língua. E aí o negócio, de repente, quando você vê, você tá imerso Exatamente. naquilo e não é tão um bicho de 7 Não. cabeças, assim. Hoje, se você fala assim, vai aqui e dá uma palestra, uma aula pra 1000 pessoas, não importa. Tô tranquila, eu vou fazer. Agora, lá atrás, não. Claro que não. Mas como que eu me senti preparada? Fazendo. A maior parte das pessoas quer o quê? Não, eu vou me planejar pra me sentir preparada. Não Gente, tem. isso não existe. Não. Não existe. Você vai se sentir preparada fazendo. E nunca vai estar 100%. Então, hoje eu tenho já outros níveis que eu quero alcançar. Entende? Então, é uma construção. Sim. As pessoas acham que tem que se preparar muito antes de enfrentar aquilo, quando na verdade você tem que ir mesmo com aquele frio. Isso, claro que tem que se preparar também, mas não é só isso. Né? Claro, claro. No sentido de se preparar emocionalmente falando. Não, porque. Chega lá e não sabe falar nada, né? Me deram um tema aqui, nunca ouvi falar nisso, não, calma. Mas eu sou corajosa e vou dar minha cara pra bater, vamos lá. É isso. É brincadeira, Vocês gente. entenderam. Porque assim, por mais preparo, porque muita gente vem e pergunta, né, como é que você prepara emocionalmente, o que você faz antes pra relaxar. Mas calma, dá pra fazer. Só que ainda assim, se é a primeira vez, você vai ficar nervoso, vai acontecer. Mas Vai cada um tem um acostumando. ritualzinho, né? Tem. Tu tem alguma Tem. coisa? Tu quer compartilhar com a gente? Não, tranquilo, não é nada mirabolante, não. Eu gosto de colocar uma música que eu gosto. Eu já deixo tudo preparado antes, então, a roupa que eu vou usar, eu faço aquele meu momento ali, tomar um banho gostoso, devagar, me arrumar com calma, ouvindo uma música normalmente mais empolgada. Eu já tô aqui dançando porque eu coloco uma música que eu gosto. E faço o aquecimento vocal também, dependendo do tempo que eu vou, mas normalmente um pouquinho eu faço. E eu gosto de não ter nenhuma preocupação, ou seja, é só o meu momento mesmo. Eu gosto de estar ali, então vou comer algo mais tranquilo comigo, sem pressa, faço com antecedência, porque imprevistos acontecem, então eu não quero já chegar no lugar, ai, desculpa, cheguei atrasado ou alguma coisa. Não, já trabalho com essa margem. Ai, muito Então, bom. eu gosto de ter o meu momento. E vocês? Eu tenho duas coisas que é certo que eu faço. A rotina em si não me influencia muito. Mas antes de entrar, eu faço minha oração. Eu só peço para iluminar as minhas palavras e as minhas atitudes, enfim, para que sejam certeiras, né, naquele momento. E outra coisa, antes da oração, porque a oração é antes de entrar no palco mesmo, né? Mas em casa, é eu me olhar no espelho e falar pra mim mesma. Vai ser tua melhor apresentação, você vai conseguir falar exatamente como planejado. Por mais que não saia perfeitamente, Você mas deu pelo o seu menos melhor. você vai mais confiante. Uhum. E eu sempre falo isso porque é muito real. A preocupação, ela tá aqui. Ela fica na tua cabeça, você vai estar preocupado, principalmente pra quem tá iniciando nisso, né? A falar em público e tal. Você vai ficar preocupado, mas se você fica só internamente e vai pro palco sem externalizar, tipo, vai dar certo, eu sou bom nisso, eu vou conseguir fazer, eu vou vencer esse desafio, você já entra com uma postura Diferente. medrosa. Uhum. E quando você se olha no espelho e fala, vai ser ótimo, você vai lá e vai arrasar, você já entra confiante. Muda totalmente a tua postura. São Então, eu as gosto de fazer afirmações, né? afirmações. Tem vários estudos que mostram, claro, não adianta nada só afirmar e não se preparar também, né? Tem que ter Exato. preparo. As afirmações também ajudam ali, com certeza. Perfeito. Tudo aqui, né? É. Na minha cabeça. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Os 3 conselhos pra quem deseja enfrentar esse medo. Tu tem? Medo de falar em público? É. Enfrentar um palco, um microfone. Tá. Primeiro de tudo, por que você quer fazer isso? Quando a gente sabe o nosso porquê, facilita. Então, por exemplo, o meu porquê é despertar outras pessoas. Essa ponte para as pessoas. Então, isso está acima de qualquer coisa. Quando eu comecei o canal, porque aí foi um outro despertar também, mas depois eu falo, mas eu falo, por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero chegar em pessoas que não têm condições de pagar uma mentoria, de pagar um curso. Tem aqui conteúdo para essas pessoas. Então, o porquê faz a gente superar o medo. Porque o medo sempre vai existir. A questão é ele ser menor do que o que a gente vai fazer, né? Então, a gente superar, ser maior que o medo. Então, primeiro entenda o seu porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você quer passar essa mensagem? Você só vai lá para dizer que é bom e que fez isso e aquilo e que não adianta nada. O que você vai tocar no outro? O que você quer despertar no outro dentro da sua área? Né? Então, esse seria um primeiro conselho. O segundo vai hoje. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Então, faça uma oportunidade. Crie a sua oportunidade.
Só saber falar e se comunicar. Tem que falar. Como um bom comunicador é aquele que se comunica, que se coloca à prova e vai melhorando, vai melhorando. Então, se pegar minha primeira aula para de agora, nossa, tem nada a ver. Mas por quê? Porque eu fui e fiz. Então, vai e faça. E a última é, siga no eterno aprendizado. Achar que já sabe tudo é a maior Burrada. Entende? Porque aí a gente chega num patamar onde acha que não tem mais onde crescer, já para de buscar mais formação ou de outras experiências que não necessariamente são ligadas à nossa área. Então, por exemplo, a vida nômade me ensina tanto, mas tanto sobre comunicação, sobre outros olhares, vivências. Então, isso vem pra mim. E vocês, dentro da área de vocês também, tem várias coisas que dão esse despertar. E aí a gente vai agregando. E claro, formações também, buscando profissionais. Então, seguir nesse desenvolvimento. Seriam esses 3, assim. Sensacional. Maravilhosa. Olê, mais uma perguntinha. Quais as principais barreiras comunicativas que você enfrenta nos países mais diferentões, assim? Por exemplo, os países que você citou que não falam que tu não fala a língua. Uhum. Quais que são essas principais barreiras, assim? Não ter uma língua em comum dificulta, né? Então, por exemplo, hoje com o inglês você fala praticamente em todos os lugares, mas a gente ia pro interior, a gente gostava de sair um pouquinho ali da parte turística, e aí já não é todo mundo que fala. E isso em nenhum lugar. Não tem nenhum lugar onde você vai e todo mundo fala... Não vai falar. Então, isso acaba sendo. Só que a tecnologia ajuda. Né? Então, hoje... E o sorriso, né? Que é a língua mundial. Mas é verdade, o olhar, o sorriso, total. A gente sentiu amor na Sérvia de uma senhora que vendia frutas, verduras da horta, da colheita dela numa... Ai, fugiu. Feirinha, né? Essas feirinhas. E a gente chegou lá e a gente viu ela... E ela não falou nada. Ela não falou nada. Ou, em outros lugares, ela falava na língua dela, sabendo que a gente não entendia a palavra, mas o olhar dela, o sorriso, a forma como ela trazia, e a gente percebeu que ela falou, volte. Sabe? Ela gostou daquele momento, a forma como a gente foi, e a gente riu e não sabia o nome, daí a gente tentava pronunciar o nome, e ela tentou se conectar com a gente daquela forma, marcou muito a gente. Que lindo. E não falava a mesma língua. Mas a gente se comunicou. Porque a gente tá se comunicando mesmo sem falar nada. Que legal. É exatamente isso. Eu tenho uma curiosidade que, assim, antes da gente começar o nosso episódio também, a gente falou sobre construção de casamento, relações e tudo mais. E é uma coisa que eu tava agora na casa da minha amiga, fora do Brasil, e ela tem uma relação... É engraçado, assim, porque o casamento dela, eu falo pra ela, nossa, que relação bonita que vocês têm, sabe? Caramba, tipo, goals, assim, né? Objetivo de vida. E aí eu falei isso em voz alta um dia que a gente saiu de casa e ela tinha esquecido algo em casa. E eu tô acostumada, eu venho de uma família que se a gente esquece alguma coisa, meu pai já, meu Deus, como é que tu foi esquecer? Não sei o quê. E a comunicação meio agressiva. E aí a gente... Daí a gente tava no carro e tal, e aí ela falou assim, amor, eu esqueci tal coisa. E a gente tava na metade do caminho. A gente tava indo pro jantar, a gente tava na metade do caminho. E ele olhou pra ela e falou, tudo bem, a gente volta pra buscar. A gente ia se atrasar e tudo, mas ele falou, tudo bem. E eu achei aquilo tão bonito, me tocou tanto, me ensinou tanto aquela cena, sabe? Eu gosto muito daquela frase que fala, né, se necessário use palavras, porque muitas vezes não é necessário a gente usar palavras, as nossas atitudes falam por si só. E aí a maneira que ele agiu com ela, assim, com tanta mansidão, tanto carinho, tanta empatia. E eu peguei e falei, gente, o casamento de vocês é assim, invejável, é lindo. É linda essa comunicação que vocês têm entre si, esse tratamento. E aí eu comecei a rasgar a seda pros dois, porque realmente eu sou fã, né, do casal em si. E aí eles falaram, Nádia, não foi sempre assim. A gente já teve muito arranca-rabo, tipo, muita briga, a gente já teve que, assim, a gente lapidou esse relacionamento. E foram anos de construção, foram anos pra chegar no que a gente é hoje. Terapia dos dois, e antes, é uma construção. E antes de começar o episódio, tu falou disso. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Perfeito. Inclusive no seu relacionamento, né? Porque ver hoje como ok, mas como foram quebrar as barreiras lá do início? Não, E a comunicação nisso, como foi eu vou lá construindo junto, né? Vou lá pegar um cafezinho, mas pode ir falando, tá? Tá. A questão do relacionamento é muito isso também, de construção. E aquilo que eu disse antes, né? Não é de um dia pro outro, a gente tem que ir regando, e aquilo tem que fazer parte das escolhas diárias.
Então, às vezes, as pessoas falam, a gente vai fazer 10 anos juntos agora, né? E as pessoas olham, nossa, mas que sintonia que vocês têm. Nossa, vocês brigam? Já me perguntaram, vocês brigam? Eu falei assim, nossa, realmente, erguer a voz, brigar, não é do nosso perfil. Não é algo que faz parte. Teve ali um outro momento mais intenso, mas não de faltar o respeito, não nessa linha. Mas a gente tem opiniões diferentes, a gente tem conflito. Conflito não é briga. Conflito é opinião diferente, é realmente sentar, é a oportunidade de sentar e pensar em saídas. E crescer juntos. Crescer junto. O conflito em si é normal, onde tem ser humano tem conflito. Agora, o que eu faço, ou como eu lido com esse conflito é que vai dizer. Exatamente. E a gente foi construindo, ainda está construindo, né? Então, lá no início, eu lembro que o João, ele é mais reservado. Então, ele não conversa tanto, ele não é de expor tanto. Ele é mais introvertido. Mais introvertido. E eu, por mais que eu também tenha esse meu momento, eu gosto de estar sozinha, gosto de ter meus momentos, eu sou mais extrovertida que ele. E eu queria conversar sobre as coisas, porque pra mim é importante falar sobre as coisas. E ele precisava do tempo dele. No início, o que acontecia? Ele precisava do tempo dele e eu queria falar. Não dá, né, gente? Não bate. Não casa. Então, a gente começou a construir de uma forma, tá, vamos conversar, porque pra mim é importante, mas não na hora que eu quero, e sim na hora que também é bom pra você. Pode ser? E a gente foi ajustando. Equilíbrio. E foi indo, e foi testando. Opa, agora faz sentido. Então, hoje, ele me chama pra falar. E hoje, às vezes, eu falo, não, agora não. Entende? Então, a gente vai construindo. Não é uma coisa de um dia pro outro. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, uma forma de ver o mundo. E a gente precisa ir encaixando isso. São pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, com, né, experiências de vida diferentes. Exato. Que se encontraram. Né? É muito difícil realmente ter essa... É impossível ter essa ligação sem atrito no início. Ainda mais vocês que devem ter começado com seus 20 aninhos. 20 para 21. Então foi um aprendizado aí de 10 anos pra estar hoje num nível de comunicação no relacionamento que dá muito certo. E que ainda assim é um aprendizado diário, né? Uhum, Até exato. Hoje, muito provavelmente, vocês têm que... Calma lá, baixa a bola, mas pelo menos já te conheço melhor. Como é que eu vou colocar nas palavras o que tá me incomodando? Estou num dia ruim, hoje não, sabe? Hoje eu não quero falar, não tô legal. Saber falar sobre isso também. Ou então, hoje eu preciso de carinho, eu quero não falar nada, não briga comigo, hoje eu quero carinho e depois a gente conversa. Enfim, falar, né? Não porque estamos há 10 anos juntos, então nem vou falar mais nada, porque você não sabe. Isso eu escuto tanto. Gente, a gente muda. Mudamos. E a gente precisa verbalizar, nada de ficar joguinho, indireta. Não, fala. Ó, você é casada, a Jo namora e eu sou solteira. E aí, então você já tá muitos anos com teu marido, né? 10 anos aí de relação. A Jo, ela tá indo aí pro 2º ano, né? Então são realidades bem diferentes e que a comunicação com o outro, né? No meu caso, por exemplo, sei lá, eu tive um encontro, por exemplo, num sábado. E aí, é o primeiro encontro. E, tipo, como se comunicar? Porque você não quer entregar tudo, você não quer falar tudo, não quer deixar a pessoa overwhelmed, né? Tipo, você não quer, fazer uma chuva de perguntas e saber tudo e tudo mais. Mas você também não quer fazer uma cena de que não existe. Tipo, você não quer inventar, fazer um personagem ali, porque você é você. A Jo tá há um tempo com o Mike, mas é um relacionamento novo também, né? E você já tá há um tempão. Como se comunicar nesse início? Como que... Tu lembra ainda, assim? Porque, né, tanto tempo. Mas qual dica você daria? Essas coisas, né? Para as meninas que estão aí, ó, Dia dos Namorados chegando, Valentine's chegando... Não, chegando? Valentine's acho que é hoje. É hoje. Mentira! Nós estamos gravando no dia 14 de fevereiro. Esse episódio ele vai no ar depois, porque a gente sempre grava antes, né? Porque a gente não faz ao vivo. Mas a gente faz ao vivo, mas não posta. Quando for ao ar, vai ser quase Dia dos Namorados. É verdade, vai ser quase Dia dos Namorados aqui no Brasil. Mas hoje é Dia dos Namorados nos Estados Unidos, é Valentine's Day, né? Boa. Que na verdade Valentine's Day não é bem Dia dos Namorados, né? Porque as pessoas lá, elas dão presentes pra amigos, família. É muito engraçado isso. Mas tá, voltando lá pro assunto. E aí, Ale? Porque assim, lógico, você não é mentora de relacionamento, mas, querendo ou não, fala muito sobre comunicação. E aí?
Mas eu também trabalho com Relacionamentos. É mesmo? E foi Vamos esse- conversar depois, então. Por exemplo, um casal que chegou pra mim, tava há 15 anos juntos, com 2 filhos e pensando em separação. E ele literalmente falou assim, eu só estou aqui como última tentativa pra minha separação. E fui orientando através da comunicação, através de entender ali quais eram os conflitos que eles tinham, como... E eles, assim, 2 meses, eles transformaram a relação deles. Claro que depois continuaram, né? Não foi só ali. Mas com a orientação, eles conseguiram esse resgate na relação. Que lindo, Ale. Então, é algo que me move muito. Por isso que eu digo que o meu objetivo é esse despertar nas pessoas, para elas conseguirem viver da melhor forma, independentemente da área. Então, sim, relacionamento também tem experiência. Mas só voltando aqui, a questão da comunicação, eu acho que vai de novo naquele ponto. Você precisa ser você e não criar um personagem. Seja no início, no meio, há muito tempo junto. Tem que ser verdadeiro. Porque senão, não dá para construir algo sólido sem ser você. Você vai tentar, vai ficar pisando em ovos, e aí depois você vai ou alimentar uma mentira, ou aquilo uma hora vai cair. Desmascara. Exatamente. Então, assim, claro, você não vai chegar pra pessoa quase que com uma luz na cara, sem interrogatório, e vai fazer todas as perguntas pra ver se ele... Ou então vai com um checklist, né? Tá, isso aqui eu preciso na pessoa que eu quero. Então, check. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas tem que ter uma base. O que é essencial pra mim? O que é inegociável dentro de uma relação? Então, eu e o João, a gente mudou muito. Mas tinha valores ali, que são inegociáveis, que bateram. Com 20 anos de idade, você conseguia já ter essa percepção? Consegui. De Isso valores, de quem é a pessoa. Se bem que vocês já eram amigos também, né? Sim, a gente tinha uma amizade, então conheci ele um pouco além, mas esse é um ponto também que a gente precisa conhecer a pessoa antes de... Não tô dizendo pra você, nossa, tem que ter 1 ano de amizade, não sei quanto tempo pra depois rolar algo, não é isso. Mas tem que ter um tempo de conhecer, né? E não já direto... Pelo menos é a minha forma de ver, não que você não possa acabar... se entregando e entrando com tudo, não é esse ponto, mas você precisa ter um tempo de conhecimento. Mesmo entrando com tudo, você tem que ver se uma base ali é a mesma. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito fácil de visualizar. Um quer ter filho e o outro não. Um sabe muito que quer ter filho e o outro já disse que não quer mesmo. Será que isso é negociável? Entende? Agora, se a pessoa ela tá na dúvida, se é algo que não sei o que, talvez seja dê pra construir, mas eu conheço uma pessoa próxima que ficou 6 anos com a pessoa e terminaram por esse motivo que já sabiam lá no início, entende? Nossa, Então, sim. você tá querendo bater uma coisa que não é, vamos morar em casa ou apartamento, que dá pra negociar. É uma coisa que ou vai anular um sonho de uma pessoa, ou outro vai fazer algo que não dá pra voltar atrás, que não queria. Então, é algo muito forte. E aí eu te pergunto isso porque você tinha essa maturidade com 20? Hoje eu sou muito mais madura e tenho muito mais consciência em vários pontos. Sim. Mas com 20 eu já tinha essa visão, porque eu tive um outro relação. Por mais que eu era nova, eu tive uma relação antes que me ensinou muito o que não fazer, o que... essas relações maravilhosas, né? Que nos ensinam o que não fazer, o que não Exatamente. queremos. Exatamente. Obrigada aí os sapos de plantões, né? Mas aprendi com isso. E o tênis, essa vivência também me trouxe alguns pontos que eu sabia que eram importantes pra mim, que a gente foi falando. E depois foi construindo. Por exemplo, eu sabia que eu já ia viajar para o mestrado fora. Então, eu já cheguei pra ele no início e falei, eu vou pro mestrado fora. Eu não falei, isso está em negociação. E ele falou, não, eu topo. Então, a gente tem que ter alinhamento. Tem que ser verdadeiro, Tem né? que ser verdadeiro. Eu podia até mudar de opinião depois. Mas vocês entendem que foi a minha verdade que eu trouxe ali naquele momento. E a gente muda com o tempo. Mas naquele momento você tem que trazer a sua verdade. Independentemente se está no início, se está no... Tem que trazer a nossa E é o verdade. que a Jo e o namorado dela falam. E se a pessoa fugir é porque não era pra ser, né? Exatamente. É, bem isso. Exatamente. Claro que não foi no primeiro encontro que eu perguntei pra ele, você quer ter filho? Você quer casar um dia? Mas foi muito no início. Claro. Até porque, aí eu demorei um pouquinho mais. Eu precisei de uns 2 relacionamentos bem frustrados pra eu jogar e entender quem era a pessoa, assim. Mas, enquanto você perguntava pra Alê, eu tava aqui pensando, eu ia dar a mesmíssima resposta de ser verdadeiro. Não tem jogo. Não. Por mais... pode ser o primeiro encontro, mas não tem jogada, gente. Você tem que ser você mesmo. E aí, com o tempo, claro que, como diz a Helena, não precisa ficar dando check num primeiro encontro, mas você precisa dar esse tempo pra entender quem realmente é a outra pessoa e se tá condizente com o que você quer. Não, e a gente já se relacionou com pessoas muito boas também, né? Mas que não era pessoa pra gente. Porque se fosse, Exato. estaríamos com essas pessoas, né? E às vezes, o que realmente não encaixa pra gente, aquela pessoa que não é o match pra nós,
é o match total de outra Pra pessoa. outra Exatamente. É Exatamente. isso. Cada um tem os seus critérios. Então, isso é importante. E lembrando que ninguém vai ser um match perfeito, né, gente? É uma construção, como a gente tá aqui falando com a Lê. Exato, mas tem que ter o match nesses valores, Valores. nessa base. Isso. É aí onde entra. Agora, se um gosta mais de sair, o outro menos, poxa, isso é algo que dá pra ajustar. Então, o João, lá atrás, ele não era tanto de viajar e dessas... E foi um despertar que ele gostou, mas eu em nenhum momento forcei, porque pra mim não era isso que era essencial. Não era isso que eu queria pra alguém que eu tava escolhendo construir a vida. Não mudar outra pessoa também, Exatamente. né? Tipo, trazer pra perto o que vai agregar, né? Exatamente. E juntos descobrirem novas coisas. Acho que isso é legal. Então, não existe match perfeito que vai dar check em todas as... não gostei disso, então não vai. Não, mas o que é essencial numa relação pra você e o que é essencial pra outra pessoa? Não, e aquelas pessoas que, geralmente, as mulheres têm essa fama, né? E eu já fiz isso também em relações passadas. De, não gostei daquilo, fiquei chateada, me frustrou, mas eu não vou falar. Eu vou fechar aqui, vou tentar que ele descubra. Porque ele tem uma bolinha de cristal. Gente, ninguém, né? Por favor. E aí, como esses ruídos, né, atrapalham, assim, como isso afasta. Às vezes, uma questão tão simples que pode realmente fazer as pessoas resolverem ali a situação que tá tão grande na cabeça delas. Então... Como é importante a comunicação, até mesmo em relacionamentos amorosos. Certeza. Né? Muitas vezes, quando eu ouço alguma reclamação, alguma coisa assim das pessoas, amigos, família, enfim, elas olham pra mim, eu consigo tirar ou resolver a situação dela simplesmente perguntando de volta, tá, mas por que você não fala? Mas por que você não pergunta? Muitas vezes a resposta de tudo tá só na sua iniciativa de se comunicar. Exatamente. Esse casal, um outro casal, eles estavam com uma questão que pra ele era muito importante o churrasco de domingo. E pra ela, churrasco de domingo significava trabalho, ter que limpar a casa. Olha. E não era algo que ela gostava. Mas eles nunca tinham falado sobre aquilo. Aí eu perguntei, por que o churrasco de domingo é importante? Ele falou, porque era o momento que eu tinha com meu pai e eu quero construir isso com meus filhos. E ela olhou pra ele e falou assim, eu não sabia. Vocês estão vendo como, às vezes, há um detalhe? Mas eu só vou... A comunicação é isso, é você criar a oportunidade de tratar diferente, do outro entender a sua realidade, né? Exato. Então, dar essa oportunidade para conversar. Sim. É esse fato. Maravilhosa. Agora, não sei se tu tem alguma pergunta a mais que você gostaria de fazer, porque eu gostaria de a gente dar uma sequência no assunto do Instituto. Quer fazer uma outra pergunta para ela? Não, eu acho que eu tenho a gente tem a pergunta lá final, mas deixa pro final, né? Ou deixa agora? Não, pro final. Depois a gente pergunta, inclusive Nossa, a gente pode perguntar para outra pessoa também. Legal. Vamos fazer um suspense? Fiquei curiosa. Vamos fazer um suspense aqui, uma surprise. Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Não. 2 perguntas a respeito... Pô, eu sou host também, então eu decido que sim, vou fazer a pergunta. 2 perguntinhas. Em relação ao nomadismo, a gente já teve pessoas aqui que eram nômades, meus amigos, que trabalham remotamente, viajam o mundo. Eu já tive essa experiência, eu sei como ela é enriquecedora, maravilhosa, e eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade. Mas como nem todo mundo tem, né? A gente acaba, às vezes, sonhando com o outro vivendo aquilo, né? E a internet ajuda muito nesse sentido, né? A gente poder acompanhar essas pessoas. Vocês expõem bastante a vida de vocês na internet, Ale? Não tanto. O João quase não aparece nas minhas redes sociais, porque eu respeito essa individualidade dele. Então, às vezes, ele aparece por lá, mas menos. Eu falo um pouco da viagem, mas não tanto, porque é um dos pilares da minha vida, mas não é tudo. Então, eu cuido para não mudar totalmente a rota, né? Não perder ali o foco daquilo que eu quero passar de conteúdo para ajudar as pessoas. Mas trago isso porque faz parte da minha vida e nesse momento mais ainda. Então, eu mostro, mas não é o principal, digamos assim. É um dos pilares. Entendi. E olha que legal, né? Mas é um ponto de conexão com o outro também. Também. E olha que legal, ela falou um negócio que é muito importante. Tipo, é uma questão dele, então eu respeito isso. Mas tu sabe disso, porque provavelmente ele já expôs isso pra ti, né? Então, como é importante a gente estipular, né, as nossas preferências e tudo mais.
Mas vamos lá, perguntinhas rápidas, tá? Vai. Qual o país que mais te decepcionou, assim? Tipo, não era tudo que eu esperava. Porque tu falou que a Sérvia e a Bósnia, E Montenegro. Montenegro, te surpreenderam porque, tipo assim, não esperava nada e entregou tudo, né? Sim. Não prometia nada e entregou tudo. E qual o país, assim, que te... O lugar que tu foi, não é necessariamente o país em si, porque depende da cidade, né? Uhum. Mas que mais te decepcionou porque, nossa, eu esperava muito e não era aquilo. Vou te decepcionar com a resposta, eu acho. Não teve. Sabe por que não Sério? teve? Porque a gente vai muito aberto pra ter experiências. E eu não fico comparando. Então, eu não vou pra uma outra cidade pensando, mas essa tem menos infraestrutura que aquela, ou que isso, que não sei o quê. Eu tento ver o que aquele lugar tem pra entregar. Então, todos os lugares surpreenderam. Juro pra vocês. Porque Eu não tudo é mudaria novo. nada. É tudo novo. É tudo novo, né? Então, tem alguma comida, algum lugar que a gente conheceu, pessoas que a gente conheceu. Então, se a gente tá aberto a isso, a experiência é incrível. Sabe Incrível. sabe aquele... Tá rolando na internet, eu vou até tentar achar aqui. Isso resume muito a conhecer pessoas, né? Não criar expectativa e se surpreender com ela. Exato, mas e permitir que seja quem é. Aham. Tem um negócio que tá rolando na internet aí que eu gosto muito, que é dos viajantes. Viajante bom não guarda segredo. Ai, sim. Tu fez esse? Eu fiz. Então vamos lá, voltaria 1000 vezes. Croácia, Itália e Portugal. Passou perrengue. Marrocos. Marrocos foi o mais. Qual foi o perrengue? Nossa, vários. Quase que o ônibus... A gente foi de ônibus pra Marrocos, porque foi na época do mestrado. Tu foi de Portugal a Marrocos. Fui de ônibus. Portugal. Você pegou o Marrocos. ferry. Peguei o ferry. E lá a gente fez quase que o país inteiro. Então a gente passou na montanha e tal. E uma hora a roda do ônibus, tipo... Aí eu fui obrigada, só eu, todo mundo xingando motoristas, mas sem falar com o motorista, eu ergui e falei, gente, vai com calma aí, que daqui a pouco a gente não chega no lugar, né? E além disso, banheiro e outros lugares. E o enfim, calor, quem vê? né? O calorão. Calor. Custou um rim. Finlândia. Lugar mais diferente. Apesar de todos serem diferentes. Mas a Estônia surpreendeu bastante, também nesse ponto. Memória afetiva. Croácia, onde a gente passou a lua de mel e morou agora mais um mês, então a gente tem um carinho muito grande. Portugal também. Ai, difícil, gente. Acho que esses dois tá bom. Geralmente os lugares que são casa, né? Marcam a gente demais. Sonho realizado. Foi Dolomites, no norte da Itália. Olha. Olha que legal. E Por não... que lá? Por que era um sonho? Porque é um lugar que parece mentira. Sabe aquela beleza, assim, que qualquer época do ano você vai... E a gente foi na época da neve, então foi. Que lindo. Que massa, né? Eu não consigo descrever, eu chorei. Sabe quando você olha pra um lugar e é tanta emoção? Chorei de emoção. O sentimento é muito forte, né? Não voltaria. Voltaria em todos. Tu voltaria em todos? Em todos. Eu não moraria em todos. Que aí vem os critérios dos lugares que eu realmente gostaria de criar meus filhos, enfim. Mas voltaria em todos. Perfeito. E do que tu mais sente falta no Brasil? Fora as pessoas, vai. Todo mundo fala pessoas e comida, mas vai lá. Não, eu nem ia falar comida, porque comida é uma coisa que você até consegue dar uma enrolada quando cozinha em casa e tal. Tem uma coisa ou outra, tipo, caldo de cana. É algo difícil que eu sinto falta. Pessoas, com certeza, mas do Brasil, eu acho que essa questão de ser fácil de você se relacionar, sabe? Eu acho que aqui as pessoas estão muito abertas a isso. Calor humano. Então ela logo quer te ajudar, logo quer... É muito fácil. Então você tá num lugar que você não conhece ninguém, mas a pessoa, ela vai de alguma forma... Alguém vai chegar e vai tentar ali te ajudar. Ou se você perguntar, ela vai se abrir de alguma forma. Então é mais fácil. Coisa que, por exemplo, em muitos lugares que a gente foi, a gente sabe que depois de um tempo você cria essa relação, mas no início é mais difícil. A gente tava falando disso também, né? Que as pessoas são mais reservadas, dependendo. Esse impacto, assim, cultural deve ser muito... A gente tava falando do aperto de mão versus abraço e tudo mais, né? E minha última pergunta, gostaria de fazer muito mais, Ale, porque tu é uma pessoa interessantíssima, tem muito pra compartilhar, foi um papo muito gostoso, a gente ainda vai ter um pouquinho mais de papo com a nossa convidada e contigo, mas minha última pergunta, e o que te move a querer viver nômade? Eu acho que eu fiz essa. Porque é o último ano, né? Mais ou menos. Ah, boa. Sim. Porque agora é diferente, né? Tipo, como é o último... Não tem aquela coisa de, vamos começar nossa vida nômade. Não, seria mais ou menos, vamos aproveitar esse ano pra poder settle down, né? O que mantém, né, essa chama de viver nômade? Olha, vou dizer que o difícil é o parar de ser nômade, porque foi algo que a gente gostou demais, tanto eu quanto meu marido. Mas é que realmente daí por outras escolhas a gente optou, vamos continuar viajando, mas não dessa forma nômade, né? As pessoas perguntam pra vocês, tipo,
tá, vocês vão ficar por aqui agora? Pergunta, Porque eu recebo onde muito vocês isso. onde vocês vão ter os filhos? Onde vocês... E a Fizeram um gente não bolão sabe no a nosso resposta. casamento, tá? Fizeram um bolão no nosso casamento. Quantos filhos, aonde estaríamos? E eu tenho certeza que ninguém vai acertar. Uhum. Porque nem a gente sabia. E nem a gente ainda não sabe. Então, Tem tanta acho coisa muito pra difícil conhecer. alguém acertar. Mas depois A gente eu conto. não sabe responder essas perguntas, né? Tipo, você vai ficar por aqui? Não sei. Você vai viajar em breve? Não sei. Tipo, eu não sei. Eu posso dizer que hoje não é nosso plano A. Nosso plano A não é morar no Brasil. Vai sempre ter muita ligação, vir com frequência por questão de trabalho, família, tudo. O próprio instituto que a gente vai falar aqui. Mas não é o plano A. No momento, pode mudar? Pode. Em um ano, muita coisa pode acontecer, né? Mas o que desperta pelo Nômade é a liberdade. É uma liberdade, é um desapego. Então, meu marido vai de mochilão agora e eu só com uma mala e deu. É o saber que você não precisa e que você pode construir coisas sem precisar de muito. Teve um stories que a Ale postou, que eu dei muita risada, que aí foi falando ela ficou 1 ano, né? Nômade. Ah, sim. E o que você levou? Era uma botinha? É um meio tênis bota, assim, que ele dá pra gelo, pra frio, chuva. Um tênis e um chinelo. Foi isso. E tu percebeu que tu desapegou na medida que o tempo foi passando? Total, eu diminuí. E hoje eu digo que eu poderia ter viajado esse 1 ano com menos ainda. E Só uma tanto é sandália que, e uma botinha. juro, agora o próximo a gente vai com menos ainda. Porque antes tinha mala de mão, agora a gente já... Mala de Descartou. mão já não tem. Entende? Eu fui viajar agora com uma malinha de carry-on, assim. Só com uma carry-on e a minha bolsa. E todo mundo assim, meu Deus, Nádia, você vai passar 3 semanas com isso? Eu passei 2 meses com isso. É bem isso. Lógico, eu comprei um casaquinho, né? A gente acaba, né, que vai deixando umas coisas lá e vai pegando outras. Mas como a gente se desapega dessas coisas, né? Incrível. É não ter a necessidade. Quando a gente estabilizar, vou voltar a ter mais coisas, ok. Mas é o não precisar de. E saber que não precisa nossa, É é uma libertador. sensação assim. Eu vivo com pouco, gente. É a Eu velha... consigo viver com pouco. É a velha máxima, né? De viver com o suficiente é ter tudo, né? Exatamente. Porque você para de ficar naquela frustração, ainda preciso disso, para. E isso vale não só pra roupas, né? Isso vale pra tudo. Pra vida. Pra tudo. Cara, ontem eu tava falando com um amigo justamente sobre isso, assim. O que te faz feliz, né? Porque... adquirir coisas te faz feliz? Porque geralmente a gente assim, vou trocar de celular. Aí você tá todo animado, primeiro dia você tá, cuida como pegar. No final, tu já tá Tá assim, caindo, tá levando pra praia, enche de areia. igual, entendeu? E não só pra celular, mas pra tudo na vida. Porque coisas são coisas. Agora, as experiências... Isso fica. E isso fica durante, depois quando você conta aqui, a gente contando, o olhar muda, o sorriso vem, isso fica. E te remete, né? Uhum. Eu tô contando, mas tá lembrando do que foi vivido. E quem tenta fugir dos perrengues, fica aqui minha dica, não fuja dos perrengues, porque eles vão acontecer, as coisas não vão de acordo sempre com o teu planejado, e é o que você vai lembrar das suas experiências. Você não vai lembrar do hotel que deu certo, das vistas maravilhosas, você vai lembrar daquele perrengão lá que você passou, isso é muito legal. E vai contar rindo da história. Exato, e é aprendizado, né? Mas aí você tem que saber lidar com esses momentos, né? Porque se for aquela pessoa que torna aquilo ainda pior, aí realmente pode às vezes estragar a viagem, como você estava falando ali do casal, né? Tudo bem, a gente volta e pega, né? Agora, se tornar aquilo ainda pior, aí não dá. Boa. Mas vamos lá, vamos falar agora de um projeto que eu acho lindíssimo, né? Já conhecemos aqui quem é a Lê, tudo que ela faz, o que trouxe ela, né, até aqui, como ela construiu a comunicação dela e consegue servir o outro com isso, né, transformar o outro a partir disso. E casa muito falar que você transforma vidas quando a gente começa a pensar nesse lado do projeto. Pra gente falar disso, vamos chamar a nossa participação especial. Vem pra cá, Kati, vem cá. Bem-vinda, Kati! Kati tava aqui no nosso backstage esperando. Caterine. Acompanhou tudo na íntegra. Kati, vamos lá, vamos ajeitar seu microfone. Você vai fazer a sua apresentação. Caterine, o que você faz da vida? Quantos anos você tem? Casado, solteiro? Não precisa. Quantos anos? Número, contatinhos. Bom, meu nome é Caterine, eu sou advogada, eu tenho 36 anos. Estudei, né, com vocês. Maravilhosa, se formou com a gente. Sim, se formei. E a minha área de atuação é a advocacia consensual. Então, por não me enquadrar num perfil de direito de advogado convencional, litígio, me especializei nessa área de atuação, sou mediadora também. E, como mediadora, eu trabalho no Instituto
como professora e formo as crianças na mediação escolar. Perfeito. Agora, antes de entrar nesse assunto, vamos lá. O projeto Rio Alegro é um projeto em que as duas fazem parte. A Ale hoje é presidente, né? A Kati trabalha lá também. É vice também, Isso, vice-presidente. vice. Isso. E aí, só vocês vão Muito poder... legal. Girl Power! Só vocês vão poder explicar melhor o que que é. Então, vamos começar do Beabá. O que que é o Instituto Rio Alegro? O Instituto Rio Alegro, ele é um projeto social que ajuda mais de 200 crianças hoje, através de 5 frentes principais, que é a mediação escolar, que é a parte que a gente atua de forma mais presente, o esporte, que hoje é pelo futebol, mas a gente está abrindo em breve novas oficinas, a música, então tem aula de canto, violão, iniciação musical, a parte do inglês, que esse ano a gente vai começar com o material da Cambridge, que a gente ganhou o apoio deles. Nós estamos muito não, nojentos ninguém com esse material. gente. Vocês não têm noção. Legal. E o meio ambiente e a horta comunitária. Então, essas são as 5 frentes principais, mas nada impede que nasçam outras. O objetivo principal, na verdade, é dar oportunidade para essas crianças. Inclusive, tá aqui atrás da olha, camiseta mostra lá. da Kate, mostra lá no... Aqui? Tenho em mim todos os sonhos do Ali, mundo. tem que ser nessa câmera Nessa igual. daqui? Aqui, Ai, Kate. eu sou péssima, gente. Não, só virar. Aí. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Porque é o que a gente deseja. Permitir que essas crianças sonhem e dar uma oportunidade para elas. E essas oficinas são o meio, né, de fazer isso. Perfeito. E esse projeto já existia e vocês embarcaram nele? Como é que funcionou? Vocês Peraí, montaram? Kati, primeiro, queres uma aguinha? Quero. Tá, vamos conseguir aqui uma água pra Kati. Pega uma aguinha pra Jess. Obrigada. Agora sim. Porque a gente fala muito, né? Sim, e aí vai ficando. Seca a boca. E aí, como é que funcionou? Vocês realmente começaram do comecinho. Abriram o instituto, escolha de escola. Como é que funcionou isso? Então, nós trabalhávamos lá no escritório, né? Eu trabalho com o Guido e a gente já tem uma atuação consensual. E todos entraram para o caminho da mediação. A Ali foi estudar fora, virou mediadora. E nisso, a Ali estudando lá e a gente atuando como advogado aqui, sempre nessa construção do consenso e da forma de resolver os conflitos sem precisar entrar com processos horríveis e que nunca mais acabam, né? E aí, o tio Guido, quanto a Ali, quanto a gente, todos ali, tem um desejo grande de fazer o bem, né? De conectar com pessoas, de olhar além do superficial. Além daquele problema. Isso, a gente queria mudar o mundo inteiro, mas a gente não pode, então a gente vai devagarzinho. E aí, o tio, né, tem um espaço lá em Camboriú, que hoje é a nossa sede, e aí ele queria dar utilidade para aquele lugar, né? Tem um campo de futebol, e aí ele sempre, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. Aí juntou aqui, juntou ali, a Ali, eu, o pessoal ali que tá colaborando conosco. E foi assim. E daí nisso, a gente queria levar para as crianças no contraturno, o futebol, a música. E aí nisso veio a mediação, daí veio o projeto da mediação escolar, que aí enquadrou com tudo. Então, o espaço em si é do instituto para essas oficinas, não é uma escola. Não. A gente E aí tem esse trabalho na escola. Isso, tem um projeto piloto com a escola pública mais próxima, que é Joaquim Magalhães. Então, a gente começou com as crianças dali, mas a nossa ideia é virar modelo para replicar mais. Então, agora a gente conseguiu o título de utilidade pública, o selo social e outras frentes que vão ajudando a entrar em editais e conseguir expandir essa possibilidade. É porque a gente toma muito cuidado, né, para não criar expectativas ali na comunidade sem poder dar esse retorno. Então, a gente só abre vagas quando já sabe que vai dar Quando é a mesma coisa de testar um método, né? Vamos validar aquilo ali antes de aplicar. Porque a gente está lidando com vidas, né? Então, é realmente importante cuidar com isso. Só pra alinhar aqui, só pra eu entender. No caso, não é a escola primária. As crianças, elas têm escola e aí é uma atividade complementar. Exatamente, é o contraturno delas. Que hoje a gente ainda não tem sala na nossa sede. É um do planejamento para esse ano. São as oficinas. Mas não a sala em si, para fazer as oficinas, a gente não realiza lá na sede. Só o futebol, que a gente tem o campo, e a horta e a parte do meio ambiente, que também é lá na sede. O resto a gente faz, tanto a mediação, quanto o inglês, quanto a música, na escola pública ali próximo. Então, hoje é aos sábados de manhã e de tarde, mas a gente quer virar contraturno todos os dias em função dessa sala que a gente vai colocar esse ano. Então, a gente vai colocar ali um container todo adaptado, todo preparado, para conseguir realizar as oficinas na sede, né? O que eu acho
mais bacana disso tudo é ver como vocês duas conseguiram extrair de todo o conhecimento, de toda a bagagem que vocês têm, aplicar no servir o outro, mesmo que seja para vocês terem um retorno, e também ter o tempo, ter o espaço para servir sem precisar receber, apesar de receber muito. A gente sabe que a gente recebe muito nessas situações de... Enfim, qualquer momento que você se coloca nessa condição de vulnerabilidade ali, ajudando quem precisa, a gente sabe que o retorno é muito maior pra gente, muitas vezes, né? Mas eu acho magnífico isso, e eu queria que vocês aprofundassem um pouco agora a conversa em como funciona essa estrutura, mas é uma estrutura, de mediador mirim. Como é que vocês aplicam isso? Porque, como é que atua um mediador e como colocar isso na prática das crianças? Ok. O mediador, né, no caso, no litígio, no judiciário, enfim, o mediador não necessariamente está ligado ao judiciário, né? O mediador é uma pessoa, é um terceiro imparcial, que ele atua para resolver o conflito. Às vezes, hoje em dia, porque teve a mudança na legislação, acaba achando que é do judiciário, porém não é. Qualquer pessoa pode ser um mediador. Então, é essa pessoa que vai auxiliar, ela tem técnicas, ela consegue trazer para a mesa o que está acontecendo de fato. Ele separa a pessoa do problema e foca no resultado daquele impasse. Só fazendo uma questão, é que tem a mediação judicial e a mediação privada. Por isso que a Kátia estava falando que nem sempre é vinculado ao Poder Judiciário. Exato. E aí, nisso, a gente atuando e trabalhando já na área, a gente percebeu a necessidade das pessoas terem essa bagagem antes, né? Antes de vício, antes de mania, antes de crença. Então, já com o Instituto, a gente já pensando nisso, em querer olhar para o próximo, já sabia que havia possibilidade da mediação escolar, né? E aí nós, poxa, vamos pegar a mediação escolar, vamos olhar para as crianças. E eu amo criança, a Ali também, a gente, assim, duas crianças com as crianças, então, incrivelmente. E aí, o mediador, né, a gente dá a formação, ensina ele, e a gente forma um mediador mirim. A gente coloca um coletinho nele, e ele vai lá na escola, e aí ele, na hora do intervalo, claro, com o tempo cronometrado, até porque ele é uma criança e ele não vai ficar lá como fiscal. Ele é um mediador que, quando ocorre alguma situação, ele é chamado e ele faz a intervenção, não é uma palavra certa, ajuda, né? Ele auxilia ali porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma criança, né? Então, a gente não está incumbindo, ele não é um fiscal, ele não é nada. Ele é só uma criança que é um pouquinho, que cada um trabalhando, a gente percebe que uns são mais sensíveis, o outro tem mais disposição para conversar, o outro consegue ler mais as outras crianças. Então, esse mediador, ele está ali para ser esse ponto de apoio para resolver as questões. Nossa, isso é lindo, né? Não. É quase que como o líder da sala, só que ele já um pouquinho mais apto do que as outras crianças para resolver um problema. Exatamente. Quanto tempo que tem o Instituto? Ele foi fundado em 2019, só que aí veio a pandemia e a gente teve que segurar, então a gente fez algumas ações, formações também, mas de atividade com as crianças a gente está há 2 anos direto, aí que foi pós-pandemia. Que legal. E quantos é formado por voluntários? Sim. E basicamente, quase todos são voluntários hoje, mas a gente está crescendo e aumentando isso aos poucos. Hoje tem 3 pessoas que são funcionárias mesmo remuneradas, os demais são voluntários, mas a gente vai aumentando isso na medida agora também entrando nos editais, aos poucos a gente vai profissionalizando cada vez mais. E quantas pessoas que estão na... desculpa, Kátia. Só para complementar o voluntário, inclusive, nós estamos precisando de professora de inglês, Nádia. Se você... Exatamente! Nós sobrevivemos de doações e de ajuda. Voluntariado é incrível. As pessoas que estão lá fazendo conosco, assim, de uma conexão, a gente acaba atraindo pessoas que têm a mesma frequência. Perfeito. Então, a gente está precisando de professora de inglês. Não, Nádia, já que você está com o seu inglês afiado, por favor, venha participar conosco. Eu anotei isso, foi a primeira pergunta que eu anotei. Como faz pra voluntariar? Porque eu tenho muito interesse, eu também amo criança. E eu tenho muito interesse. Acho que a pessoa que ela vive e faz voluntariado em algum momento da vida, ela percebe como é transformador, né? Sai da bolha, começa a valorizar a vida de forma diferente. E aí a minha pergunta era, primeiro, qual que é o número de... quantos voluntários que tem hoje na equipe, né? Quantas pessoas na equipe? E como que faz pra voluntariar? Se pode, como que funciona? Já abre o convite pra todo mundo. Já fica aqui, para quem está nos escutando, super bem-vindo. Tem várias formas de ser voluntário. Hoje nós temos 13 pessoas na equipe, mas nós estamos super abertos. Então, tanto a implementar outras coisas, como em breve, acredito que a gente vai conseguir implementar aula de artes, então, de pintura, que foi também 2 voluntárias que a gente conhece. É isso, a gente vai se conectando com pessoas que têm esse mesmo olhar.
olhar, Que né? legal. Muito legal. E vai começar depois a parte... Pode ser, por exemplo, a Kate falou que realmente no momento a gente está procurando professores de inglês, que nós já temos toda a parte da didática da Cambridge, tanto para o professor quanto para o aluno, o material de cada um. Então não precisa ser professor de inglês, não pelo menos neste momento, como a gente está trabalhando com questão de voluntário, mas que domine o inglês, porque é o inglês básico, é para as crianças que não têm nenhuma base. Então, uma pessoa que domina o inglês, ela já vai conseguir passar tendo ali o material didático, né? Então Já a gente deu consegue aula, dar né, o Nádia? suporte. Já, eu já dei ela pra Então Ai, melhor gente, ainda. melhor. Então, peraí, gente, tá aqui. Sensacional. Depois a gente conta como é que foi isso, mas Né? olha, Nádia, será super mesmo, assim, de coração. Um prazer. É um encontro divino. Exato. Ó, E também deixando o convite aí pra galera que tá escutando a gente, né? exato. Que, imagina, se der pro pessoal ter acesso e saber como funciona, logo a gente vai ter aí um monte de voluntários São super bem-vindos, porque podem ajudar de forma pontual. Então, vai ter um evento, ajudar na organização do evento, ajudar a arrecadar alimentos, como a gente faz, que vai nos supermercados fazendo ações. Ou pode entrar com alguma ideia nova que a gente ainda não faça, ou então, dentro do que a gente já faz. Então, dentro das áreas que a gente falou, opa, gostaria de ser professor disso, daquilo. Então, é uma... Muito legal. Ó, esporte eu não domino. Horta eu também não domino. Inglês, mais ou menos. Mas a gente pode montar um coral da escola. Opa, apoiadíssima. A gente tem aula de Apoiadíssima. canto. É, olha, Ah, né? então. E também tem o Mike, né? Não podemos esquecer que o Mike domina o Verdade! esporte. Ó, Gente, todos nós Vamos temos criar. alguma habilidade. Sim. Exatamente. E claro. todos nós podemos ajudar de certa forma De com a alguma nossa forma. habilidade. Dentro Gostei. da habilidade ou participando de algo que a gente já realiza, né? Então, por exemplo, a gente tem amigos que acabam sendo voluntários no Dia das Crianças. Aí vão, pintam o rosto, Olha que legal. o outro vai, faz bolachinha com as crianças. Então, assim, tenho certeza que tem alguma coisa que quem tá nos escutando pode participar Sempre também. tem espaço pra ajudar quem precisa, né? Sempre. Precisamos cuidar do nosso futuro. E é, Exatamente. e é muito doido, assim, porque quando a gente se envolve com isso, eu percebi isso no ano passado com o pessoal do escritório. Às vezes precisa só de uma pessoa pra dar um empurrão, porque quando você tá engajado, os outros começam a se motivar ao seu redor. Exato. E aí vai junto, fica uma coisa linda. Exato. E é um retorno incrível. Qual que é o arroba, gente? Como que faz pra entrar em contato? Instituto Rio Alegro com 2 L's. Tem o nosso Instagram, pode entrar em contato lá, que a gente tem todo o prazer em ajudar. Olha, Agora Tem o mandei. telefone também, não sei se tá com Telefone, ele, não, o número, mas lá no Instagram tem. né? A gente colocou. Ah. Também tem o WhatsApp lá. gente, muito legal. Muito Parabéns bom, por essa muito bom. iniciativa, Obrigada. parabéns pelo projeto. Com certeza eu vou lá conhecer. Quero já saber mais como voluntariar, sim. Vou falar com vocês depois. Mas eu tenho uma dúvida aqui que surgiu, que é... Ale, como que tu vai fazer com um ano... Vai ficar um ano longe. Como que tu vai fazer em relação à logística? Lógico que tu tem uma equipe aí que tu confia, a Kate tá aqui que prova isso. Mas como que vai ser essa logística? É esse alinhamento nosso. Então, eu já estava, né? Esse último ano eu também estive fora e rodou lindamente. Quando eu estou aqui, a gente faz reuniões e treinamentos presenciais, mas a Kate faz toda a parte presencial enquanto eu não estou. Então, ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem todo o alinhamento. Eu faço toda a parte das reuniões, nas diferentes frentes, engajando mais voluntários, mais equipe, falando para conseguir com empresas a parte de patrocínio. Então, essa parte de networking eu acabo trabalhando bastante também, a parte dos editais. Então, tem muito trabalho que dá para fazer home office. Então, quem não é aqui de Camboriú e da região, pode ajudar também pelos bastidores. Perfeito, Ó, galera. perfeito. Eu acho que agora a gente pode finalizar com a nossa perguntinha. Tem alguma informação Não, extra que vocês eu querem queria- passar? Eu queria saber da Kate. Kate, como que é o dia a dia no Instituto? Assim, como que funciona na prática? Na prática. Pra gente finalizar, Verdade, né? Porque a gente não é. perguntou. Verdade. Sim, hoje, atualmente, nós estamos com aula de futebol na segunda e na quarta, que boa. acontece na sede. E as aulas de música e mediação são aos sábados, que na parte da manhã e na parte da tarde. Inglês também, é E o sábado. inglês também aos sábados. E as- É um horário que dá pra super pra conciliar. Super, por isso que a gente conseguiu muito do voluntariado por conta disso, porque daí nós adequamos o que a gente poderia prestar com até a disposição da turma, da sala, até com os pais, porque como os pais trabalham para poder levar as crianças, né? Então a gente, nos sábados, é um dia bom que todos podem participar e fazer. Certo. E outra dúvida que bateu agora. As crianças que vocês atendem são carentes. Hoje a gente tem o público é a escola pública do Joaquim Magalhães. Lá dentro tem diferentes realidades sociais. Então temos crianças que precisam muito
que não têm acesso nem de questão de alimento e uma realidade social bastante desafiadora, que a gente daí faz ações sociais com alimentos, brinquedos e vendo o que precisam pontualmente. Mas o nosso objetivo não é assistencialismo, o nosso objetivo é ajudar para que eles mudem aquela realidade. Então, o que a gente está trabalhando no momento? As nossas crianças vão crescer e elas vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco. A gente quer prepará-las. A mediação escolar já faz muito disso, nessa liderança construtiva, mas, além disso, a gente quer fazer trabalhos de jovem aprendiz para prepará-los para que eles consigam gerar renda e sair dali. Então, uma boa parte do nosso público é, sim, bastante carente, mas tem algumas crianças de outras realidades, mas que a gente sabe que tem outros tipos de carência também, não é só financeira. A última pergunta que eu ia fazer, mas acho que tu já respondeu, mas se quiser complementar, o que vocês visam para o Instituto daqui a, tipo assim, 5 anos? Como que vocês imaginam o Instituto? Olha, quer falar, A Kátia? gente pensa grande. Pode começar você, Alida. A gente pensa grande. Não é à toa que a nossa frase tenho em mim todos os sonhos do mundo, do Fernando Pessoa, porque a gente sonha. E o meu pai, que é o fundador, ele traz isso muito forte. Então, a gente quer estar com o contraturno todos os dias, quer dar esse suporte para as crianças, podendo dar não apenas as oficinas que a gente faz, que já é bastante coisa, mas também apoio na parte psicológica, também apoio na parte da área da saúde, de pelo menos conseguir direcionar para que eles tenham isso, que hoje a gente percebe que tem muito que dá para ser desenvolvido. E, além disso, ser referência para replicar isso em outros lugares. Que desde o início foi uma questão que a gente queria ajudar e mostrar que é possível. Então, preparar outras pessoas para que elas possam replicar isso em outros lugares. Acaba fazendo meio que um treinamento para outras pessoas aplicarem. Gente, perfeito. Parabéns. De verdade. O nosso foco principal agora é chegar na Secretaria de Educação de Camboriú, né, das demais cidades, para que a gente possa levar a mediação escolar como ferramenta de resolução de conflito para as crianças e até para a própria instituição, para as escolas, para tudo. Então, o nosso foco, lógico que a gente quer a comunidade local, quer tudo, mas a mediação escolar, ela é uma ferramenta incrível para as crianças. É que, gente, ela vai a criança ela vai crescer com uma bagagem de resolver conflitos que os adultos não têm. E assim, ó, isso vai... o mediador, o trabalho da mediação vai muito de encontro com o que vocês estavam conversando aqui antes. Que você dá autonomia para a criança, você ensina as crianças a nomearem os sentimentos, você ensina elas a perguntar, você ensina a lidar com o conflito. Então, vai colaborar para que ela seja um adulto melhor, um adulto funcional, um adulto que entende. Então, desde pequenininho, o feedback que a gente tem dos pais, das crianças é incrível. Então, a partir do momento que você dá esse instrumento, eles melhoram e evoluem. Então, o nosso foco, né, voltando para a pergunta, é a Secretaria de Educação, preparar a gente, né, ter mais pessoas para levar adiante esse projeto. Exato. Incrível, por adultos melhores no futuro. Exatamente. Sim, exato. Plantando sementinhas nessa linha. E a gente vê já, a médio e longo prazo, nossa, é gigante, mas a gente já vê a curto prazo. E esse deve ser o retorno de vocês, né? Total. Ver esse resultado, escutar os feedbacks das famílias, dos pais. Isso. Incrível, gente. Incrível. Parabéns. Obrigada pelo carinho, Obrigada. que nos move muito, assim. Choramos diariamente com as histórias e que a gente passa. Dá fé na humanidade de novo quando a gente escuta essas histórias, porque tem gente muito boa nesse mundo. Tem. Graças a Deus ainda tem pessoas boas nesse mundo, porque a gente escuta tanta notícia ruim, tanta notícia triste no nosso dia a dia, que isso faz a gente ter esperança de novo, porque a maioria dos nossos problemas de hoje, de relacionamento familiar, tudo é refletido lá na nossa infância, nos nossos relacionamentos com a nossa família. Então, ter isso é um presente pra eles. E às vezes a gente fica preso tão na nossa bolha, né? Reclamando, cara. Quando a gente se coloca à disposição do outro, a gente percebe como a gente tem muito. Como a gente consegue oferecer muito. Totalmente. E aí, em contrapartida, quanto mais você faz pro outro, mais você recebe. Exatamente. As coisas acontecem. Porque, é muito genuíno. É lindo, vai começar a chorar. O pessoal vai começar a chorar. Então, quem quiser ajudar, fazer parte, voluntariar, @Instituto Rio Alegro, Alegro com 2 L's. Entre em contato com o pessoal lá. É um projeto muito bacana, muito legal. Se quiser saber mais, quiser ir lá conhecer, né? Sim. Imagino que... Tem o nosso site também, que é o mesmo nome, Instituto Rio Alegro. E serão super bem-vindos. Antes de finalizar, perguntinha rápida e rasteira, porque a gente sempre finaliza o nosso podcast com essa pergunta. E vou fazer primeiro para a Kátia, depois para a Lê. Kátia, na sua opinião, quais são as 3 principais atitudes que uma pessoa tem que ter para ela ter resultado no que ela deseja? Eu acho que clareza, né? Primeiro buscar o que ela deseja, né? Clareza.
persistência, né? Quando você tem claro, você consegue persistir, né? E saber se divertir nesse meio tempo, né? Entre a clareza, entre, né, o que você sabe o que você quer e deixar leve esse caminho, porque senão tu se perde nesse processo achando que vai ser feliz só quando você alcançar, e nesse meio termo você não consegue desfrutar disso, né? Maravilhoso. Perfeita. Ale, sua vez. Pra mim é trazer a essência, né? Ser quem você é no que você tá fazendo, o resultado é consequência disso. Pra mim não existe. Se você tá fazendo aquilo que você é feliz, que você percebe que é o resultado é consequência. Então, o resultado aí pode aumentar em função desses outros pontos que eu vou trazer agora. Constância. Porque sem constância não há resultado. Ele pode ter um pico, mas depois não vai ter mais. Então, é essa disciplina, essa constância que vai ajudar a gerar resultado. E, por último, realmente vai ao encontro que a Kati trouxe do se divertir na caminhada, né? Eu uso muito a palavra da leveza. Porque se for pesado, mesmo que você faça o que você ama, mesmo que você esteja feliz, isso vai morrer. Você vai chegar numa exaustão. A gente tá vendo aí burnout e tudo. Então, assim, traga leveza, né? Faz a caminhada valer a pena numa rotina que faça sentido. Acho que é isso, Paulo. Maravilhoso! Gente, que papo incrível. Ale, obrigada pela tua presença. Kátia, obrigada por fazer parte Obrigada. também desse episódio, que foi muito especial, de diversas formas. A Kátia estava aqui escutando tudo, né, Kátia? Fazendo nosso making off. Tô emocionada! Que lindas! Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, bom. Obrigada. Vamos nos manter em contato. Obviamente. Claro, né? Mas principalmente em relação ao Instituto. Vamos unir forças. E os arrobas que estavam aqui, apareceram aqui durante o episódio, então segue lá as meninas, né? Elas têm muito pra entregar aí, muito conteúdo legal. Muito obrigada, sem palavras, pelas duas. Foi um papo incrível e se você curtiu o nosso episódio, Deixa o seu like aí, tanto no nosso YouTube, que quase perdi o nome, ia falar Spotify, mas Spotify não tem like, né? E acompanha a gente também no Spotify, no nosso Instagram. Tô olhando pro relógio, cadê a câmera? No nosso Instagram também, expresso.com/podcast. Não deixa de conferir nenhum episódio que tá cada vez mais incrível, né, Nádia? Amamos, e esse gente. especial demais. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Kátia. Obrigada. Foi incrível. Incrível. Até a Tchau, gente. próxima!